Mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Em nome de Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, pode contar que Nakata é segurança em qualquer caminho. Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Cabos elétricos CIO. CIO, a líder do Brasil. Se é CIO, pode confiar. Disney Plus, em agosto assista o melhor do esporte na ESPN no plano Premium do Disney Plus. Vonder, Dia dos Pais é com a Vonder. Consórcio Volkswagen, vire a chave com o consórcio Volkswagen. Acesse consórciovw.com.br e Tenda, no Tenda Atacado a economia entra em campo todo dia. Jornada Esportiva Bandeirantes. Da Bandeirantes para você ligado em rede para todos os cantos do Brasil e do mundo. A partir de agora a Copa do Brasil chega viva para o líder do Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil, oitavas de final ensolarado. Ensolarado, estádio do Verdão daqui a pouco. 4 da tarde rola a bola, é o primeiro jogo das oitavas de final. Palmeiras em campo, Verdão em campo para enfrentar a equipe do Fortaleza. Valendo vaga nas quartas de final. O Palmeiras entra em campo na Bandeirantes daqui a pouco. Todas as emoções de Verdão e Fortaleza. 4 da tarde rola a bola aqui da cabine da Bandeirantes. Já vejo o Verdão batendo bola no gramado ao lado direito, um treino de finalizações. Estou vendo ali Carlos, Miguel e Lomba sofrendo para parar o centroavante da equipe do Verdão à esquerda. O Fortaleza também aquece o gramado, tudo pronto para Palmeiras e Fortaleza. Jogaço que a Bandeirantes transmite ao líder do Campeonato Brasileiro contra um time de Série B, mas que tem a valência, tem também a força de uma equipe organizada. É o quarto colocado na tabela da Série B. O Palmeiras é o líder do Campeonato Brasileiro, o favorito. Verdão em campo, no gramado do jogo tá lá Bruno Miliozzi com as informações dos times, começando com Verdão, o destaque do Palmeiras. Grande tarde a você, Bruno Miliozzi. Fala, Martelli, tudo bem? Boa tarde, abraço pra você, pra mim ligado aqui na Bandeirantes para mais uma participação do Palmeiras na Copa do Brasil, em busca do 5º campeonato desta competição que é importante para a história do Verdão. Hoje com um desfalque importante, Gustavo Gomes não está à disposição, lesão na coxa direita de grau moderado, recuperação deve levar algumas semanas. Com isso, Emiliano Martínez, improvisado, foi a escolha do Abel, que continua com o esquema de 3 zagueiros para o jogo de logo mais. Martelli. Novidade, portanto, na equipe do Palmeiras, vai ter improvisação na zaga. O Palmeiras vai pro jogo. Times escalados e definidos aqui na Bandeirantes. Daqui a pouco rola a bola para Palmeiras e Fortaleza. Oitavas de final, jogo de Copa do Brasil, final de semana, é verdade. E o Fortaleza em campo também, a informação do Leão do Pici, Miliozzi. E vem de uma mudança importante, Thiago Carpini demitido. E com isso, Paulo Autuori faz hoje a sua estreia no comando do Fortaleza. Já chegou a dizer que não treinaria mais nenhuma equipe do futebol brasileiro. Mudou de ideia. O experiente treinador é o responsável por comandar o Leão, que já ultrapassou a sua meta nessa Copa do Brasil, mas ainda sonha com esses 4 milhões de reais que dão essa classificação, porque ajudariam demais a situação financeira delicada do Fortaleza, que não deve ter uma grande mudança de escalação, mantém a base. O único desfalque é o Pedro Henrique, que cumpre o gancho do STJD. De resto, o que tem de melhor o Leão do Pici. Fortaleza vai buscar um resultado surpreendente aqui na casa do Palmeiras, na arena do Palmeiras, mas o jogo de volta já foi vendido para quarta-feira. Foi vendido, o mando do Fortaleza já é um sinal. Daqui a pouco rola a bola, Palmeiras em campo, Fortaleza também. Análise do microfone da Bandeirantes com ele nesta tarde, Leandro Quezada. Grande tarde a você, tudo bem, Quezada? Grande tarde pra gente, tudo bem, Martelli? Grande abraço aos nossos companheiros que acompanham aqui a Bandeirantes. Jogo muito interessante, né? Palmeiras e Fortaleza vem nos últimos anos fazendo jogos interessantes. No Brasileiro a gente não vai ver, né? Claro, como você já destacou, o Fortaleza tá na Série B. Mas hoje é Copa do Brasil.
é o primeiro jogo e o Palmeiras pode até arrematar ou pelo menos praticamente encaminhar essa classificação nesse primeiro duelo, já que a segunda partida terá mando da equipe do Fortaleza. Projetos que foram parecidos num determinado momento, né? Mantendo o treinador, o Palmeiras segue com o Abel, né? Agora em outubro Abel vai completar mais um ano de Sociedade Esportiva Palmeiras. É um recorde realmente incrível, é um projeto fabuloso e que tem dado frutos e resultados incríveis, conquistando praticamente tudo, não é? Que o Palmeiras vem conquistando nos últimos tempos. E o Fortaleza perdeu um pouquinho desse sentido desse projeto, na época que inclusive era comandado pelo Marcelo Paz, teve por quase 4 anos e uns quebrados ali, não é? O mesmo técnico Vojvoda, depois disso se perdeu um pouquinho, começou a mudar constantemente de treinador, foi rebaixado e agora encontra no Paulo Autuori, quem sabe, não é? Um novo comando, de repente a médio prazo, para tentar voltar à elite do futebol brasileiro e voltar a ser considerado, não é? E respeitado como era até bem pouco tempo. Inclusive bateu vice-campeão da Sul-Americana, campeão aí muitas vezes do Campeonato Cearense, da Copa do Nordeste, chegando a Libertadores. Vamos ver se realmente Fortaleza volta a esses bons tempos. Mas hoje, sinceramente, não vejo o Fortaleza como páreo para parar o Palmeiras aqui na casa do Palmeiras. Então, para mim hoje o Verdão, Martelli, franco favorito, favoritaço para conquistar o resultado e praticamente colocar a mão na vaga na próxima fase da Copa do Brasil. Leandro Quesada fala no microfone da Bandeirantes, a opinião da Bandeirantes, levando a você daqui a pouco. Palmeiras e Fortaleza se enfrentam pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, na Bandeirantes do 107.3 para toda a grande São Paulo, no 106.7 para a Baixada Santista, para todos os cantos do Brasil e do mundo, no youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial. A Bandeirantes cobrindo a Copa do Brasil lá no Morumbi. Está no Plantão Esportivo, Plantão de Esportes da Bandeirantes QG é seu. Grande Guilherme Agrela, grande tarde, a você fala. Tudo bem, Agrela? Fala, Pedro Martelli, tudo bem? Um grande abraço a você e a todos que nos acompanham aqui na Bandeirantes neste dia importante de muito futebol. Copa do Brasil pegando fogo para você, ouvinte ligado no 107.3. Começando pela Copa do Brasil, jogos de ida das oitavas de final que não tiveram gols até aqui o momento. 3 jogos neste último sábado com 0-0 no placar. Vasco e Fluminense, Atlético Mineiro e Juventude, além de Santos e Remo. Quem sabe hoje sai o gol na sua voz, meu caro Pedro Martelli, com Palmeiras e Fortaleza. Mais tarde, às 6 horas, tem Mirassol e Grêmio, 6h30 para Chapecoense e Cruzeiro. E às 7h30, com transmissão da Bandeirantes, tem Internacional e Corinthians no estádio do Beira-Rio. Amanhã, para fechar essas partidas de ida das oitavas da Copa do Brasil, Atlético Paranaense contra a equipe do Vitória às 9 horas da noite. Lembrando que quem passar a próxima fase, as quartas de final da competição, embolsa 4 milhões de reais. As quartas de final que são definidas os seus confrontos via sorteio da CBF e depois vai assim o chaveamento até a grande final da competição, que nesta temporada será disputada em jogo único pela primeira vez na história do torneio, passando também pela Copa Paulista, futebol aqui do estado de São Paulo com a primeira fase da competição em andamento. Hoje mais cedo às 10 horas da manhã, o Santo André bateu o São José pelo placar de 1-0. O Santo André é o terceiro colocado do grupo 4 com 4 pontos e o São José, apesar da derrota, permanece na segunda posição do mesmo grupo, grupo 4, com 6 pontos conquistados até aqui. Daqui a pouquinho, às 4 horas da tarde, concomitante a Palmeiras e Fortaleza, tem Juventus da Moca, o moleque travesso que está na Série A do Paulistão da próxima temporada, contra a equipe do Primavera. O Juventus é o líder do grupo 3 com 6 pontos somados, enquanto o Primavera é o segundo colocado com 3 pontos somados. Tempo também para destacar o futebol feminino, viu, meu caro Pedro Martelli, com o Brasileirão Série A. Hoje já tivemos a vitória do Palmeiras sobre o Internacional por 2-1 e a vitória santista, Santos 4, Juventude 0. Mais tarde, às 6 horas da noite, tem Ferroviária e Bahia. O G8 da competição, Martelli, que neste momento é formado por São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Bahia, Cruzeiro, Internacional, Ferroviária e Flamengo. Estes que se classificam à fase de quartas de final, que é a próxima do torneio. Quartas, semis e final
todas essas fases disputadas em partidas de ida e volta. E o Z2, os 2 times rebaixados para a segunda divisão do Brasileirão Feminino, nesse momento são Vitória e Botafogo. E há tempo também para destacar o vôlei aqui na Bandeirantes QG Esportivo, que não perde nada, Pedro Martelli, porque na Liga das Nações de Vôlei Masculina deu Polônia sobre os Estados Unidos na grande final da competição, 3-2, um jogaço que começou às 8h30 da manhã no horário de Brasília deste domingão. O tri da Polônia, medalha de ouro pela 3ª vez na história, enquanto o 3º lugar, a medalha de bronze, ficou de forma inédita para a Eslovênia, que bateu o Japão por 3-1. Este que foi o primeiro bronze da história da Eslovênia na Liga das Nações de Vôlei Masculina. Pedro Martelli, o Brasil ficou apenas na primeira fase. Daqui a pouco aqui no gramado da Arena do Palmeiras vai começar o jogo para Palmeiras e Fortaleza, valendo vaga nas quartas de final. Primeiro jogo das oitavas da Copa do Brasil. Neste momento absolutamente ninguém em campo. Sistema de irrigação ligado no ensolarado. No ensolarado estádio do Palmeiras. Daqui a pouco rola a bola 4 da tarde. Alô, torcedor do Verdão, Palmeiras em campo. E atenção, hein? O plantão Bet365 começa agora. Onde todo a 0-0 é sofrido, toda decisão é duvidosa, tem passe ruim, tem gol fácil, impedimento e até uma derrota esperada. Isso é emocionante. Do futebol, tênis e do basquete, a corrida. E agora, com o incrível app de apostas da Bet365, você se sente parte do jogo com os recursos de apostas da Bet365. Atenção, encontre seus times, jogadores e jogos favoritos facilmente entre milhares de mercados disponíveis e o poder está nas suas mãos. É isso mesmo. Você personaliza e cria o seu palpite como você preferir. Na Bet365, tudo foi feito pensando para você e pensando em você. Então, criar uma aposta nunca foi tão fácil. Para que você vai apostar em outro lugar? Utiliza a Bet365, baixe o app que vai mudar o seu jogo e descubra por que o extraordinário acontece na Bet365. Não vacila não, tá? App da Bet365 e descubra por que o extraordinário acontece na Bet365. Atenção, é para maiores de 18 e o Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento, autorizado a operar no Brasil pela portaria SPA-MF número 250, de 7 de fevereiro de 2025. Tá certo? Vai no app da Bet365. Daqui a pouco tem pra você, torcedor Bandeirantes. Palmeiras em campo. Palmeiras e Fortaleza aos poucos vai ficando tomado a Casa do Verdão. Vale vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. É futebol, é líder do brasileiro em campo, mas é a Copa do Brasil, é qualidade, é futebol. E se é futebol na Bandeirantes. Rede Bandeirantes. Pode contar e continua contando. Pode contar na Cata. Peça pro seu carro, moto ou caminhão. Pode pedir na Cata até para o busão. Pode contar e continua contando. Pode contar na Cata. Transmissão e direção, linha leve ou pesada, líder em suspensão, é pra qualquer parada. Peça para carro, moto e caminhão é na Cata. Fale com seu mecânico de confiança. Pode contar. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo o cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Souza Lima. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer cabo se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIL. São os melhores cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIL. A mais premiada é a CIL. A CIL é a líder do Brasil. Eu já te falei pra usar CIL. CSU pode confiar. Na Bet365 o poder está nas suas mãos. Monte sua aposta como quiser, escolhendo entre milhares de mercados disponíveis. Se o seu jogador for substituído, não tem problema. A aposta continua com a Sub Mais e o pagamento antecipado já vem incluso. Baixe o app e descubra por que o extraordinário acontece na Bet365. Para maiores de 18, o Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Autorizado a operar no Brasil pela portaria SPA-MF 250, de 7/2/2025. Termos e condições se aplicam.
O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 21889000 ou pelo site braspress.com. Neste Dia dos Pais, celebre os ensinamentos que atravessam gerações e se transformam em presença, carinho e proteção. Dia dos Pais é com a Wonder. Jogos de ferramentas, mochilas, organizadores, ferramentas elétricas e a bateria, produtos automotivos e muito mais. O cuidado muda de mãos, mas o amor permanece. Retribua o carinho de quem sempre ensinou, inspirou e cuidou. Feliz Dia dos Pais com Wonder. Wonder. Ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. É bom trabalhar com Wonder. É Terra! É Terra! Vire a chave com o consórcio Volkswagen e conquiste o seu 0 km em até 100 meses, sem juros e sem entrada. É sua chance de ter o SUVW mais desejado do Brasil, com parcelas planejadas. Consórcio Volkswagen. Confiança que vira a chave. Faça uma simulação em consórciovw.com.br e dê o primeiro passo. Vai reunir a família, os amigos ou a torcida? Então passe no Tenda Atacado. No Tenda você encontra tudo básico para abastecer sua casa ou seu comércio com qualidade, variedade e preço baixo. Porque quando o assunto é economia, o Tenda joga no seu time. Baixe o app Tenda e aproveite ofertas e descontos exclusivos. E com o cartão Tenda, a economia é ainda maior. Tenda, atacarejo de verdade há 25 anos. Aqui a conta fecha na loja ou no app. Agosto é mês de retornos. Tudo na ESPN pelo plano premium do Disney Plus. Na Europa, começam as novas temporadas da Premier League e Campeonato Italiano. Na América do Sul, Libertadores e Sul-Americana chegam às oitavas. E a Série B continua pegando fogo na disputa pelo acesso. No tênis, começa o US Open. Tudo isso em agosto na ESPN pelo plano premium do Disney Plus. Futebol é com a Bandeirante. Futebol. Torcedor do Palmeiras ligado no microfone da Bandeirantes, querendo o início do jogo. Daqui a pouco, 4 da tarde, rola a bola para você ligado em todos os cantos do Brasil e do mundo. Oitavas de final da Copa do Brasil. Torcedor do Verdão aos poucos vai lotando a sua casa aqui na Zona Oeste de São Paulo. Palmeiras e Fortaleza vão jogar 4 da tarde. Já as escalações em campo, mas antes eu quero os destaques dos outros times de São Paulo. Tem agora 100 gols em Copa do Brasil no final de semana, hein? A informação de Internacional e Corinthians que se enfrentam hoje, 19 horas. A transmissão da Bandeirantes já em sua abertura oficial. Valendo vaga nas quartas de final, a informação é dele. Alô, Leonardo Sonda, boa tarde. Fala, Pedro Martelli, tudo certo? Boa tarde para você, aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. O Corinthians que chegou ontem aqui à capital gaúcha com novidades, com a relação de Matheus Bidu e Rodrigo Garro, dois jogadores que eram dúvidas para a partida. O Bidu recuperado de lesão no pubis e também o Rodrigo Garro, que teve um trauma no pé direito e de volta, pelo menos à disposição do técnico Fernando Diniz para a partida deste final de semana. Não há garantia, no entanto, que o meia argentino será titular. As baixas são Zaccaria Labiade, com uma grave lesão no joelho, e Yuri Alberto com lesão muscular na coxa direita. Pelo lado do Internacional, o Colorado tem tudo para repetir a escalação do empate contra o Flamengo na última quarta-feira. Alan Patrick de volta ao time titular, deve ser o falso 9 da equipe. O STJD nas últimas horas concedeu efeito suspensivo ao zagueiro Vitor Gabriel, punido por conta da grave lesão sofrida por Gabriel Peck, jogador do Cruzeiro. No entanto, não há garantias ainda da presença do zagueiro na partida deste final de semana. Ulisses Costa transmite para você, 7h30 da noite, o jogaço de bola entre Internacional e Corinthians com Ronaldo Giovanelli, Alexandre Prato, Luiz Fabiano, o timaço da Bandeirantes comandado por Ricardo Capriotti. A informação do São Paulo, tricolor paulista com meu xará. Boa tarde a você. Alô, Pedro Cohen.
Oi Martelli, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha em mais uma jornada esportiva da Bandeirantes. O São Paulo deve renovar com o atacante Jonathan Calleri nos próximos dias, contrato novo que deve ter pelo menos mais 2 anos. Pelo menos, Martelli, porque se o atleta cumprir com algumas metas estipuladas no novo contrato, tem a possibilidade inclusive de renovar por 1 ano extra, ou seja, podendo chegar até a 3 anos de contrato. A informação do Peixe, falando do Santos, Everton Ramos. O técnico Cuca não bancou a presença de Neymar no duelo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Remo no Mangueirão na próxima terça-feira. Questionado durante a entrevista coletiva, o técnico disse que tudo vai depender da reavaliação do clube na reapresentação deste domingo. Ele citou que Neymar completou os 90 minutos de uma partida pela primeira vez neste sábado, depois de mais de 70 dias. E que isso pode ser um dos fatores pelos quais o camisa 10 pode vir a ser desfalque, não estar relacionado para o duelo decisivo. Leandro Quesada, é o leilão. O Santos empatando 0-0 com o Remo. Mas tem leilão. O leilão é legal, ponto. Leilão beneficente eu aprovo, ponto. Mas qual a prioridade, Quesada? A prioridade sempre é o time que paga o salário do Neymar, né? Alguém vai dizer, mas o Santos não tá pagando em dia o que precisa pagar pro Neymar. Essa é uma outra história. Mas inventaram o jatinho, né? É na segunda o tal do leilão? Isso. E o jogo é na terça? Isso, lá em Belém, né? Lá no Pará. Usa o jatinho pra tanta coisa que não é do futebol, pode usar pro futebol. Terminou, no dia seguinte é só pegar um jatinho, em poucas horas tá no local do jogo, entra em campo e ajuda o Santos a permanecer na competição, para não criar nenhum tipo de problema maior do que aquele que já existe, né, nesse momento. A informação do time de jornalismo, Major Arruda Leite, boa tarde. Oi Martelli, uma boa tarde a você, boa tarde a todos. O presidente Lula teve a candidatura à reeleição pelo PT confirmada neste domingo em um evento realizado no Expo Center Norte, na cidade de São Paulo. A convenção partidária reuniu cerca de 3 mil pessoas e teve a presença do candidato a vice Geraldo Alckmin, do PSB. Essa será a 7ª eleição de Lula, que busca o 4º mandato como presidente da República. É o timaço da Bandeirantes pronto para o jogo de daqui a pouco na mesa de som de Rafael Palmeira na central, Roberto de Suíte, Alain Marcial Digital, Alessandra Wadi. Aqui comigo na cabine do estádio do Timão, o melhor do Verdão, em externas. É que tem Inter e Corinthians depois 7h30 com Ulisses Costa. Mas aqui no estádio do Verdão, equipe de externas com Marquinhos Conceição e Marcos Mesquita. Na Bandeirantes vamos escalar os times. O Verdão em campo, o Palmeiras em campo, é a Copa do Brasil. Vem aí o tetracampeão de Copa do Brasil, já em campo, o Palmeiras da Bandeirantes, Bruno Milhossi com a escalação do Palmeiras. Quando surge o viverde imponente, no gramado em calor. 98, 2012, 2015, 2020. Em busca da 5ª conquista, o técnico Abel Ferreira manda a campo um Palmeiras com 1 no gol. Goleiro Carlos Miguel, linha de 3 zagueiros. Atenção, 2 Barbosa, 32 improvisado Emiliano Martínez e 26 Murilo. Linha de 4 um pouco à frente. Na direita 40 para Alan, meio de campo. 17 Marlon Freitas, 8 Andreas Pereira. Piquerez pela esquerda tem a 22. Na frente 18 Maurício, 11 para John Arias. Ramon Sosa veste 19 no comando de ataque do Verdão. Repeteco do Verdão. Com os Miguel, Barbosa, Martínez e Murilo. Alan, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Piquerez. Maurício, John Arias e Ramon Sosa. E o banco de Abel Ferreira. Opções para o Verdão: Kaique, Lomba e Giai, Arthur, Kelvin, Benedetti, Luiz Pacheco, Lucas Evangelista, Felipe Anderson, Paulinho, Flaco Lopes e o Tigrinho Vitor Roque. Escalado e definido, portanto, a equipe do Palmeiras aqui no estádio do Verdão. Palmeiras joga, a Bandeirantes transmite a Copa do Brasil, oitavas de final, o hino nacional brasileiro.
A execução do Nacional Brasileiro aqui na casa do Palmeiras. O Palmeiras é escalado e definido para o jogo. Vai começar em breve aqui na casa do Verdão. O outro lado do confronto. Vem aí o tricampeão de Copa do Nordeste, multicampeão cearense, o Fortaleza. Na Bandeirantes para o Domingão se escala. O Fortaleza. Glória e tradição. Vem aí o Leão do PC, sempre sonhador. Na Copa do Brasil, manda campo. Paulo Autuori, goleiro 1, João Ricardo. Na direita, 22 para Mailton. Liga de zaga de 23, Neres. 4 para Lucas Casal. Pela esquerda, Fuentes, fecha 18. Meio de campo, 88 para Lucas Sacha. 8 para Ronald e 5 para Pieg. No ataque, 77 Paulo Baia. 32 Luiz Fernando. E Vitinho veste a 11 para fechar o time do Leão. Repetindo o Leão. Com João Ricardo, Mailton, Neres, Gasal e Fuentes. Meio de campo de Sacha, Ronald, Pieck. No ataque, Paulo Baia, Vitinho e Luiz Fernando. E o banco de Paulo Autuori. Opções para o técnico estreante. Vinícius Silvestre, Paulinho, Luan Freitas, Cardona, Mucuri, Rodriguinho. Rodrigo, Rian, Crispim, Wellington, Natan Fogaça e Miritello. Vai começar o jogo, tá tudo pronto aqui no microfone da Bandeirantes. Últimos toques da bola de Fortaleza e Palmeiras. O torcedor do Verdão chegando na última hora. Eles estão ali no centro do gramado, tô vendo. É o Murilo e também o João Ricardo, os capitães. Não, é o Piqueires, o capitão do Palmeiras, nesta tarde. À frente deles, todos de preto, na Bandeirantes. Quero saber quem apita o jogo. Arbitragem de Rodrigo José Pereira de Lima, veio de Pernambuco, auxiliado por Francisco Chaves Júnior e Carla Renata Santana. O quarto árbitro é Márcio dos Santos Oliveira e o dono do VAR é Rodolfo Toschi Marques. Leandro Quesada, tudo pronto, Palmeiras escalado também o Fortaleza. Vai começar o jogo aí, Quesada. Bom, com uma torcida aqui, né, para que a arbitragem não faça nenhuma lambança, porque temos visto aí nessa semana, não é? Nesse meio de semana, algumas arbitragens que não foram as melhores, polêmica em muitos jogos, inclusive no jogo do Palmeiras contra o Vitória, por outra competição, que hoje a arbitragem, né, consiga deixar o jogo ser jogado, né? Como a gente viu há pouco tempo sendo disputada a Copa do Mundo lá nos Estados Unidos, México e Canadá. Claro que isso passa necessariamente pelos técnicos não ficarem reclamando e pelos jogadores também ajudarem, né, a arbitragem a tocar o que tem que ser tocado na arbitragem para o jogo que começa já entre Palmeiras e Fortaleza. Em relação ao time do Palmeiras, né, o técnico se dá o luxo de colocar no banco, deixar no banco o Vitor Roque, o Tigrinho, o Flaco Lopes e ainda o Paulinho, né? Então isso mostra realmente a força, a pujança desse elenco palmeirense, que não precisa entrar com a força máxima, não que o time que vai entrar em campo não seja bom, é muito bom por sinal, mas não precisa entrar com os principais jogadores, deixando até de lado artilheiros, né? Para buscar a vitória já aqui na Casa Palmeirense. Pedro Martelli. Os caras estão ansiosos, hein? Faltam 2 minutos e meio, tá todo mundo ali pronto. Tomara que o jogo seja bom, né? Compatível com a ansiedade. Ó o torcedor do Palmeiras fazendo a festa, hein? Cantando um nome de cada um que já está em campo. Os 11 do Palmeiras e os 11 também do Fortaleza. Nós teremos agora 1 minuto de silêncio, correto, Milhossi? É isso, em homenagem a Antônio de Assis e agora também a Flávio Bernardo Caviglia, ex-golpeiro da seleção brasileira, viu? Antônio de Assis, homenageado no estádio do Palmeiras. Tá tudo pronto no microfone da Bandeirantes. Vai rolar a bola pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, aqui na Casa do Verdão, aqui na Arena do Palmeiras. Palmeiras de verde à direita, com meiões e camisa em verde. Os shorts em branco à direita da cabine da Bandeirantes. Fortaleza com seu uniforme alternativo. Meiões e camisetas em branco. Os shorts azul. Fortaleza à esquerda, Palmeiras à direita. Atenção, torcedor do Verdão, líder do Campeonato Brasileiro, vai em busca do 5º título da Copa do Brasil. Primeiro jogo hoje, segundo jogo de volta, longe da casa do Fortaleza, lá na Arena Pantanal. Quarta-feira, o Palmeiras a 2 passos das quartas de final da Copa do Brasil. 4 da tarde, no centro do gramado, apita o árbitro posicionado, o Sousa bate na bola, começa o jogo, aqui na Arena do Verdão.
Curtindo o futebol da Bandeirantes nesta tarde de domingo. Copa do Brasil na Bandeirantes, sai para o jogo. Palmeiras no campo de defesa direita da cabine da Bandeirantes. Trabalha a jogada centralizado no corredor. Tranquilo no campo de defesa improvisado. Murilo Martínez. Martínez gira a jogada para a meia direita para Barbosa. Barbosa lá pela ponta para Murilo. Murilo tenta o passe à frente. Corta a marcação do Fortaleza. Sai jogando pelo campo de defesa. Falhou. Saiu mal. Sousa ganhou a entrada da grande área. Fintou, pediu a falta. O juiz não deu. Segue o jogo desarmado. O Sousa está caído. Sousa caído na grande área. Ele é desarmado na bola com falta. Milhoça em primeira. A primeira chegada do Verdão. Já com polêmica. Sousa levanta, hein, Milhoça? Ele leva a mão ao joelho direito. Parece sentindo algum toque ali. A marcação realmente foi cerrada. Dois jogadores do Fortaleza grudaram no paraguaio, que já se levanta e vai manquitolando de volta para o campo de defesa. Placar de 0-0, começo de jogo, vai para o campo de ataque, vai fazer isso. O Fortaleza erra a bola pela esquerda, passe errado. Completamente equivocado, lateral para o Palmeiras, bateu no campo de defesa pela meia direita. Primeiro minuto de bola rolando aqui na arena do Palmeiras, placar de 0-0. Lutando, atacando, você encontra tudo para cobrir a torcida, abastecer sua casa ou o seu comércio economizado de verdade, tudo atacado que a conta fecha na loja Uruep. Lateral para o Palmeiras, bater no campo de defesa, toma distância, já faz a cobrança, sai jogando a equipe do Palmeiras. Carlos Miguel dentro da grande área, inteiro de vermelho, vai quebrar para o campo de ataque, chapa, jogada pela meia esquerda, é para Barbosa, Barbosa tenta descer para o campo de ataque, volta o jogo, Emiliano Martínez, improvisado, zagueiro central da equipe do Palmeiras. Emiliano Martínez está jogando para a equipe do Verdão em placar de 0-0, quase 2 minutos jogados deste primeiro tempo de bola rolando. Copa do Brasil, Palmeiras buscando avanço às quartas de final. Marlon Freitas tem a posse de bola no círculo central do gramado. Ele chapa a jogada para a meia direita para Murilo. Murilo para Lã pela ponta. E escapa da marcação, abandona a ponta, vem por dentro pressionado. Volta o jogo para Marlon Freitas. Freitas recolhe no campo de defesa, abre a jogada para a meia esquerda para Barbosa. Barbosa, o zagueiro lança para o campo de ataque, é forte demais. Sousa estava na disputa, a bola é forte, está nos pés de João Ricardo Milhoça. E Martelli, para destacar, há pouco, antes da bola rolar, Leila Pereira falou com a TV do clube e respondeu aquela nota de ontem do Flamengo. Disse que é uma nota cara de pau. Palavras da presidente Leila Pereira. Placar de 0-0, vai para o campo de ataque, equipe do Palmeiras 0-0, começo de jogo aqui no estádio do Verdão. E começa no círculo central do gramado, vai para o campo de ataque com Murilo. Murilo tenta quebrar pela meia esquerda, quarta marcação, explode do zagueiro, vai em linha lateral. Manuel para o Palmeiras bater no campo de ataque pela meia esquerda. Piqueires já faz a cobrança, recomeça pela quarta zaga para Barbosa. Barbosa pelo círculo central do gramado para Murilo. Murilo tenta descer para o campo de ataque para a equipe do Palmeiras, centralizado o zagueiro do Verdão. Hoje o capitão Piqueires na ponta esquerda pede. Piqueires pede, mas o passe é solto por dentro para Maurício. Maurício pela meia esquerda, agora sim para Piqueires. Piqueires tentou a devolução, pegou mal na bola lateral esquerda do Palmeiras, Barrala. Manuel para a equipe do Fortaleza bater no campo de defesa para a meia direita. Quando o Brasil entra em campo no trabalho, a convocação é CF Wonder, a ferramenta do Brasil. Na Bandeirantes, para grande São Paulo no 107.3, rola a bola na arena do Verdão, por enquanto o placar de 0-0, canta forte, canta alto o torcedor do Palmeiras. 0-0, vai para o campo de ataque, o Fortaleza domina para a meia direita, tenta escapar da marcação, Paulo Baia, ele faz a triangulação pela ponta direita, um tapinha de bola para Vitinho, Vitinho pela linha de fundo, vem cruzamento fechado na boca do gol, Carlos Miguel passou da bola, tirou o zagueiro, voltou dentro da grande área, pode bater no gol, fez uma foquinha de cabeça, manda pela linha de fundo. Confusão de zagueiro e Carlos Miguel deu sorte ao Verdão, tiro de meta, só isso aí, Milhoça. E o Emiliano Martínez, que está sendo testado nessa posição, agora foi providencial, fez o corte de cabeça na pequena área, depois o Carlos Miguel não conseguiu segurar essa bola por muito pouco, em Fortaleza chega com perigo pela primeira vez. Placar de 0-0, vai para o campo de ataque, equipe do Palmeiras 0-0, placar do jogo, quase 4 jogados, saiu mal Verdão, ganha Fitinho, meia direita dentro da grande área, bateu no gol, travado. Arias vem por baixo, tira, bota a linha de fundo, escanteio primeiro do jogo do Fortaleza na ponta direita em Milhoça. É o primeiro já a favor do Fortaleza. E olha só, Arias teve que voltar o campo todo e fazer esse corte, porque o Vitinho, número 11 da equipe do Fortaleza, fez uma boa jogada pela direita. Agora ele cede a bola, vem escanteio, número 77, Paulo Baia vem para a cobrança. Escanteio para o Fortaleza bater pela meia direita, placar de 0-0, quase 5 minutos jogados deste primeiro tempo de bola rolando na Bandeirantes, é Copa do Brasil, toma distância, Paulo Baia para fazer o levantamento, se fecha o Verdão dentro da grande área, canta forte o torcedor do Palmeiras, na Bandeirantes, o primeiro escanteio do jogo, Paulo Baia, autorizado, levantou na primeira trave, corta a marcação, fácil, tira a zaga do Palmeiras, volta na entrada da grande área, novo toque de cabeça no alto, Murilo tirou, viu um chute a gol de longe, explodiu na marcação, volta pelo círculo central, tranquilamente vai ser jogando a equipe do Fortaleza, em placar de 0-0, Grupo Souza Lima, Eficiência e Segurança e Serviços, é no Grupo Souza Lima.
Na Bandeirantes de todos os cantos do Brasil e do mundo, você curte o futebol da Bandeirantes 0-0. 5 jogados da primeira etapa. Toma distância para a cobrança de lateral. Palmeiras tem arremesso lateral para a meio direita. Vai Emiliano Martínez ainda no campo de retaguarda. Arremessa para os pés de Andrés Pereira. Pereira para Emiliano pela ponta direita. Rente a marca da Cal. Trabalha pelo seu central do gramado para Marlon Freitas. Passe errado do Malo. Vem Fortaleza no contragolpe na cobertura. Antecipação cirúrgica de Murilo. Murilo antecipa, mas quebra para o campo de ataque para ninguém. O João Ricardo fora da grande área na meia direita vai ser jogando para a equipe do Fortaleza. Vai levar a bola lá para o Medário, o capitão. Inteligente. Fica com ela tranquilo, não é isso, Miriossi? É isso, aparece bem o goleiro João Ricardo, que vale destacar, hein? Chegou a ter negociações com o Corinthians, acabou não dando certo, permaneceu no Fortaleza, que ocupa a 4ª colocação da Série B de 2026. Placar de 0-0, vai para o campo de ataque, a equipe do Fortaleza, lançamento pela ponta esquerda para ninguém. 5, quase 6 minutos jogados, é o primeiro tempo de bola rolando. Leandro Quesada aqui comigo na Arena do Verdão, para analisar o início de jogo, Quesada. Jogo legal, movimentado, Palmeiras ataca, o Fortaleza também, não é? Um jogo de estratégia aí, tá legal, eu tô gostando do que eu tô vendo. E ao contrário do que eu imaginava, o Fortaleza tentando encarar o Palmeiras nesse início de jogo. Não sei se vai fazer isso os 90 minutos, mas nesse início de jogo tá rolando isso. E o sósia do Paulinho, depois a gente pergunta pro Miliose se ele tá vendo no banco o Paulinho, porque a gente viu um cara aqui, né? Que era a cara do Paulinho aqui em cima, mas acho que deve estar no banco. Ele tá no banco, Miliose, dá pra ver aí, eu sei que tá de longe, ele tá no banco. Está no banco de reservas, o original, que voltou de uma lesão no tornozelo. Subiu um cara aqui, eu subi um cara aqui. Meu Deus, o cara era igual ao Paulinho, o Louis Vuitton e tudo. Vai pro campo de ataque, equipe do Palmeiras. Alain escapa da marcação, mandou na ponta por dentro, vai bater o gol. Soltou pra ninguém. Tira a marcação da Fortaleza, vai pro contra-golpe pra meio esquerda. Se acelerar, tem perigo. Palmeiras 2 na zaga. Vai Verdão pra cima da marcação com o Piquerez. Ele Vitinho vem por baixo, cirúrgico. Olha o Murilo, vem por baixo para tirar a quarta, mais uma. É futebol raiz que você quer. Você quer futebol raiz, então atenção. Agosto é o mês de retorno. Premier League, Campeonato Italiano estão de volta. ESPN pelo plano Premium do Disney Plus. Tá jogando o Palmeiras pelo campo de defesa na meia direita. Emiliano Martínez do campo de retaguarda para o campo de ataque. A inversão é boa. Na canhota para Piquerez. Piquerez dominou, enxergou, passando na canhota. Colombiano pede a bola, Arias. Piquerez prefere a bola por dentro, pela meia esquerda para Maurício. Maurício pela canhota para John Arias. John Arias para cima da marcação. Pedalou, balançou a banda na ponta, vem por dentro, volta pela meia esquerda. Ele tenta encarar a marcação, tenta o passe por dentro, intercepta a zaga do Fortaleza. Toca de cabeça, toca Barbosa, toca Maltira. Vem Fortaleza para o contra-golpe. A falta. Falta, campo de defesa, meia direita pro Leão do Pici, Miriossi. E cada falta é valiosa, né, Martelli? O Fortaleza que vem com uma proposta mais defensiva, se arma bem no campo de defesa, em cima do Lucas Sacha, experiente jogador no meio de campo, garante a posse pro Leão do Pici. Placar de 0-0, por enquanto, aqui na Arena do Verdão, é Copa do Brasil, oitavas de final, a Bandeirantes levando a você emoção do jogo ensolarado. Ensolarado, estádio do Palmeiras. Seu novo tour está mais perto do que você imagina. Vire a chave com consórcio Volkswagen e acesse consórciovw.com.br. Aí se a jogada da equipe do Fortaleza, Neres toma distância no campo de defesa, o zagueiro da equipe do Leão do Pici, de pé à direita ele quebra para o campo de ataque, sobe para tocar de cabeça, vem Barbosa, ele afasta a marcação para a equipe do Verdão, lateral Manuel para o Fortaleza bater no campo de ataque na meia direita, por enquanto em placar de 0-0, passamos de 8 minutos jogados, quase 9 minutos jogados deste primeiro tempo de bola rolando, Verdão por enquanto empata em 0-0, lateral para o Fortaleza bater pela meia direita, Mailton arremessa a bola à frente para Ronald, ele tenta levar a bola para a linha de fundo, pressionado pela marcação, cruzou Mano Freitas, intercepta Mano Freitas, bola dentro da grande área, fez a proteção, tá pressionado Emiliano Martínez, rasga para o campo de ataque, dominou Sousa pelo círculo central do gramado, volta, jogada pelo campo de defesa, é para Emiliano Martínez pela ponta para Alan, sofre a falta, cai, bola pro Verdão no campo de defesa na direita, Miriossi. O Fortaleza também não pensa duas vezes para matar esse tipo de contra-ataque do Palmeiras, característica importante, o ataque pela linha lateral que ganhou força com esse esquema de 3 zagueiros montado pelo técnico Abel Ferreira. Agosto é o mês de retorno, Premier League, Campeonato Italiano estão de volta, ESPN pelo plano Premium do Disney Plus, mais de 300 jogos também da Série B no Disney Plus. E tá sentindo o jogador do Verdão, demora a levantar, hein, Milhossi? É isso, tá estirado por ali o Alan e também o jogador do Fortaleza, os dois aos poucos se levantando, já começa aquele linha de vaias no estádio do Palmeiras. E se antes tinha algumas cadeiras vazias, agora já mais lotado. O pessoal cansou de ficar lá fora tomando uma e entrou para ver o jogo.
Tá pedindo, tá calor, hein? Placar de 0-0, vai pro campo de ataque a equipe do Palmeiras, por enquanto 0-0 aqui na casa do Verdão. Já de pé, Alan, tudo certo com o jogador do Verdão. Recolhe no campo de defesa, Murilo cabia com a bola nos pés, sobe a marcação do Fortaleza, ele acha o passe pela meio direita para Maurício, paraguaio. Maurício gira pela ponta direita do campo de ataque para Lana, volta para Andrés Pereira. Pereira de perna direita do jeito que ele gosta. A inversão, fatiou legal, ponta esquerda. Piquerez dominou, levantou, segunda trave, vai pitar o toque de cabeça, tirou a marcação. Piquerez bateu para o meio da grande área, vai pitar o gol, Arias. Por baixo! João Ricardo por baixo do carrinho, tira na pressão do Verdão aí, Milhassi. Aparece agora o time do Palmeiras, consegue colocar todos os seus jogadores dentro da área e foi bem o time do Fortaleza para conter essa pressão. Continua com o João Arias pela esquerda. Desce pro campo de ataque o Palmeiras, Piquerez pra Malo pela ponta esquerda. Vem cruzamento, Arias rasteiro pro gol, Lolô, ninguém pra chegar de pé na direita, quarta marcação, tirou uma Fortaleza. Piquerez bateu cruzado pro gol, passa pelo Alan. O Fortaleza saiu mal. Piquerez domina na esquerda dentro da grande área, bate cruzado, Alan. Passa da bola embaixo do gol, passa da bola, Alan. Dentro da pequena área, linha de fundo. Tiro de meta e só isso, Milhassi. Só tiro de meta, mas por muito pouco, porque o Alan entrou de carrinho e por muito um detalhe não consegue completar esse cruzamento no Piquerez. Na boa trama do Palmeiras, os alas de Abel Ferreira por pouco não vão pra rede. Placar de 0-0, foi quase, hein? No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá tirando a bola rolando pra você. Copa do Brasil, oitavas de final, Arena do Palmeiras aqui em São Paulo, relógio marca 10, agora 11 jogados do primeiro tempo. Palmeiras 0, Fortaleza também 0, QG de Esportes da Bandeirantes, alô, chega mais a grela. Martelli, de acordo com o jornal britânico The Guardian, o Conselho da FIFA se movimenta para convocar uma Assembleia Geral Extraordinária para avaliar a destituição de Gianni Infantino do cargo de presidente da FIFA, que é ocupado por ele desde 2016. Isso tudo depois do polêmico projeto da FIFA Forward Enterprise, que inclusive já teve um recuo por parte do próprio Infantino na última sexta-feira. Cara, o Quezada tá cada vez mais escancarado, cara. O que foi feito na Copa do Mundo foi bacana demais, mas teve intervenção, foi complicado. A FIFA virou gandula do governo americano, que a gente nunca viu. Estrutura para, não da Bandeirante, estrutura para imprensa, pegando chuva, em estádio milionário. Aí agora o cara lança um projeto desse, o salário dele é sextuplicar. Pô, tem cara com conflito de interesse. Pô, ele acabou com a carreira dele, viu, Quezada? E essa coisa de vender a Copa do Mundo, eu sou contrário. Eu até entendo que a FIFA queira ganhar mais dinheiro, mas há formas de ganhar mais dinheiro, não vendendo esse produto chamado Copa do Mundo, e com o envolvimento de gente ligada a Donald Trump, né? Então, essa relação promíscua segue envolvendo o presidente americano e o presidente da FIFA. Vá para o campo de ataque a equipe do Palmeiras, placar de 0-0, a bola rolando aqui na casa do Verdão, 0-0, vale vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Cabos elétricos, Sil, a líder do Brasil, Cecil. Você pode confiar. Lateral para o Fortaleza, bater no campo de defesa pela meia direita, comecinho de jogo, você ligado aqui, youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial, curtindo a Bandeirantes nesta tarde de domingo, 7h30 da noite. Ulisses Costa transmite Internacional e Corinthians também pela Copa do Brasil. John Arias abre o campo de ataque para a esquerda, carrega o colombiano puxando a camisa dele, vai sofrer a falta. Vai sofrer a falta, o juiz viu, um puxou, o outro deu tapa. Falta para o Palmeiras da meia esquerda. É como eles vêm parando o John Arias, não só Fortaleza, qualquer adversário. Em grande momento, são 7 gols na temporada para o atacante, meio atacante colombiano. O Terra mudou o conceito de SUV, vira chave com consórcio Volkswagen, conquiste o seu, acesse consórciovw.com.br. Você falou aqui pra mim fora do ar, o fulano joga muita bola, quem que sabe? João Arias joga muita bola, cara. Esse cara joga de bola, é incrível. Vai lá, Martelli. Os caras acenderam a iluminação da casa do Palmeiras. São 4h10 da tarde, mas tudo bem. Vá para o campo de ataque, a equipe do Palmeiras carrega pela meia esquerda, Barbosa, ele cruza a fronteira inteira, são de lado. Barbosa pela ponta direita, ela para Alan, chega para tocar de cabeça a quarta marcação, tira a zaga do Fortaleza, põe para fora, lateral para a equipe do Palmeiras, bater no campo de ataque na meia direita, já faz a cobrança, tem pressa Emiliano Martínez, recomeça no campo de ataque ainda pela ponta, Murilo inverte da ponta direita para a ponta esquerda, bolão, Piquerez dominou, linha lateral da grande área, pela canhota, meteu o bolão para Maurício dentro da grande área, escapou da primeira linha de marcação do Fortaleza. E quando ele volta, erra o passe. Perdeu o Piquerez. Vai para o contra-golpe. A equipe do Fortaleza. Atenção pela meia direita. A parte de velocidade. Perde a bola. Vitinho recebeu, carregou 2 em cima dele. Aí o Piquerez
que lá atrás perdeu, errou o passe, volta para botar para fora Braulio, o torcedor do Verdão. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil, era conta. Com 110 filiais distribuídas no país, acesse braspress.com. Depois da Copa eu lembro que eu não vim para cá, faz parte acender as luzes esse horário, Milhossi? Verdão, Martelli. Não, eu falei que depois da Copa eu não voltei mais à casa do Verdão, né? Antes também, já faz 2 meses, faz parte acender as luzes mesmo? Tá escuro aí embaixo, Milhossi. Ah não, tá claro, é que agora o sol acabou de terminar de se pôr, né? Já no meio da tarde, e o Palmeiras viu a necessidade de iluminar, mas tá dando pra ver tudo, viu, Martelli? Agora ficou bonito, agora tá em 4K. Está jogando a equipe do Palmeiras no campo de defesa, Murilo. Na entrada da grande área, Murilo carrega a bola, o zagueiro centralizado da equipe do Verdão, abre a jogada para a esquerda, Barbosa, corta Barbosa. Barbosa deixa a bola passar por baixo de sua chuteira lateral. Vai o zagueiro do Verdão. Manual para a equipe do Fortaleza bater no campo de ataque pela meia direita. Placar de 0-0. Você ligado no microfone, tá durante os 15 minutos jogados deste primeiro tempo. Sem pressa alguma. Fortaleza para Redeus Manual. Lateral cobrado pela meia direita. Vitinho domina, cruza rasteiro na entrada da grande área. Murilo vem por baixo de pé na direita, tira. Quarta marcação do Palmeiras, mais volta para a meia direita para a equipe do Fortaleza. Insiste, pé aquele tenta, dava a frente pela ponta. Conseguiu domínio, Mailton tenta a bola enfiada à frente para ninguém. Vem na cobertura, Barbosa pisa na bola. Ele tenta ser jogando para a equipe do Palmeiras. Escora frente à marcação. A bola está em campo. Barbosa, bandeira de escanteio. Linha de fundo, vai se complicar. O zagueiro do Verdão, 2 em cima dele. Ele rasga. Tira mal. Barbosa volta para a meia direita. Mailton perde. Marlon Freitas ganha dele para a meia esquerda. Que susto. Marlon Freitas abre a jogada pela ponta direita. Clareou bonito. Legal. Alan passadas largas. Ponta direita. Invade a grande área. Soltou a bola. Linha de fundo. Andréas Pereira. Ó, perigo. Cruzou. Travado. Andréas Pereira travado pela marcação. Linha de fundo. Escanteio. Verdão na ponta direita, Milhassi. E sobe o volume do estádio do Palmeiras, com a presença do Andrés quase como um ponta. Garante o primeiro escanteio do jogo a favor do Alviverde. E o escanteio para a equipe do Palmeiras, bater lá pela ponta direita, toma distância para fazer o levantamento. Vai o Verdão pro levantamento lá pro meio da grande área. Autorizado, quem é que tá lá? É o Andréas Pereira, não é isso? Ele mesmo, número 8 do Palmeiras vai cobrar. Perna direita na bola, Andréas Pereira autorizado. Levantamento bem, segunda trave, o toque de cabeça em cima da marcação. Volta para a meia esquerda. Vai pro domínio de Mailton. Mailton tenta ser jogando pela campo de defesa para a equipe do Fortaleza no desvio. Ele tentou escorar no Andréas, que ganha novo escanteio pro Verdão. Milhassi. Coloca de novo essa chance de bola na área, mas agora passa a bola pro Maurício. Número 18 se posiciona, vem com a perna esquerda para fazer o cruzamento. Escanteio batido curtinho para Andréas Pereira, levantou, deu toque de cabeça no alto, tira a marcação do Fortaleza, volta na entrada da grande área, Fortaleza tenta no contra-golpe, Vitinho, adianta Alan. Mas muito bem o Alan, na cobertura, recomeça pelo círculo central para Verdão. Verdão insiste para campo de ataque, o bolão, na linha de fundo vai chegar, Andrés chegou, bandeira de escanteio, a ponta direita, Andréas Pereira dominou, ergueu a bola na segunda trave, João Ricardo com ela em mãos, Milhassi. Que segurança do goleiro, mas também boa presença do Andréas Pereira, que alugou um apartamento aqui na ponta direita, viu? Não queria voltar, de novo no cruzamento, acabou falhando. Segue 0-0 no estádio do Verdão. Kit, transmissão e amortecedor para sua moto, pode contar com a durabilidade, a segurança na carta, vai de Nakata. Placar de 0-0 é a Copa do Brasil, oitavas de final. O microfone da Bandeirantes até o momento. Placar de 0-0, primeiro jogo das oitavas de final. Leandro Quesada abre o microfone para falar sobre o jogo aqui na Bandeirantes. 0, Palmeiras 0, Fortaleza. Em alguns momentos o Palmeiras está meio afoito, mas quando ele coloca a bola no chão e troca passes, a coisa tende a sair. É verdade que agora o Fortaleza roubou a bola, mas o Fortaleza também tem essa dificuldade, né? A bola está queimando no pé dos jogadores da equipe cearense. Vamos ver agora. Vai para o campo de ataque, Luiz Fernando pela ponta esquerda, desarmado, voltou para a cagada. Fuentes pela linha de fundo, vai cruzar para ganhar escanteio. Viu que não tinha ninguém. Acaba a jogada, volta para a meia esquerda, insiste a equipe do Fortaleza. Vem cruzamento, Paulo Baia para a meia esquerda, trabalha para Fuentes. Recomeça no campo de defesa para a equipe do Fortaleza. Palmeiras espremido no campo de defesa. 18 jogados deste primeiro tempo. Placar de 0-0. Fortaleza vai ser jogando pela campo de defesa. Carrega o zagueiro Neres pela meia esquerda para Casal. Casal, o seu companheiro de zaga. Carrega a bola do campo de defesa para a canhota. Aciona Paulo Baia. Bom demais. Paulo Baia fintou a marcação para a meia esquerda. Escapou do Murilo, cruzou para ninguém. Ele deu um chega pra lá, fingiu que ia dominar, saiu no corta-luz e venceu ali a marcação de Murilo. Já corta a marcação do Palmeiras, sai jogando Barbosa para a canhota, Barbosa tá meio afoito hoje, hein? Barbosa quebra para ninguém, tira a marcação do Fortaleza. Quantas vezes já errou hoje, Quesada? Quantas vezes? 2 vezes, né? Esse chutão pra cima e aquele passe mais curto nos lances anteriores. Realmente o Barbosa não tá legal nesse sentido, não. Olha o Palmeiras aí. O Palmeiras bater pela esquerda, John Arias com pressa, arremessa a bola nos pés da canhota de Maurício pisa na bola, volta para John Arias, passou pro John Arias, chegou pela canhota, Maurício insiste para John Arias pega a bola, toca pro clube.
Falta John Arias, meia esquerda, campo de ataque, o colombiano incendiando até o momento a caça do Verdão Milhaci. Sempre ele, não é o jogador que move esse time do Palmeiras. De novo, conduzindo o Verdão para o campo de ataque e sofre a falta. Essa é perigosa, já está armando cruzamentos gigantes do Verdão. Vão para dentro da grande área. Abras para as transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesso braspress.com. Falta para a equipe do Palmeiras bater para a esquerda. Fosse ligado no microfone da Bandeirantes. Tocou Marcovinte. Falta para o Palmeiras bater na Bandeirantes. O torcedor do Verdão vai lá para o meio da grande área. Pode ser o primeiro gol do jogo. 2 passos erguidos para Piquerez e Andrés Pereira. Bonito clima na casa do Verdão. Piquerez deixou para Andrés Pereira. Pisou na bola. Andrés vem na jogada ensagada para Maurício. Girou a entrada da grande área. Falta pro Verdão, falta pro Palmeiras. Na jogada ensaiada, Maurício, entrada da grande área, gira, sofre a falta, mais uma pro Palmeiras aí, Milhaci. Foi o Lucas Sacha, que foi a caça do camisa 18, não é? A jogada que começa com uma falta mais lateralizada, termina com uma falta no centro. Essa é bem de frente pra meia-lua, cabe a finalização direta, mais uma chance de tiro livre direta pro Verdão. Grupo Souza Lima, eficiência e segurança e serviços é no Grupo Souza Lima. Com uma distância para fazer a cobrança de falta, a equipe do Palmeiras é uma falta centralizada. Vamos ver onde o João Ricardo com a barreira. Ele pode escolher o canto direito dele. O canto direito dele, o canto esquerdo de quem olha de frente à falta. Tô vendo ali John Arias, Piquerez, o Andrés Pereira também se apresenta. A trinca de jogadores do Palmeiras, as opções para buscar a cobrança de falta também. 4 jogadores, agora 5 vão lá para a entrada da grande área. A barreira com 4 jogadores do Fortaleza. Por sobre a linha da meia-lua da grande área, cobrindo o canto direito de João Ricardo. Tá pronto para autorizar ali o Rodrigo José Pereira de Lima. João Ricardo demora para ajeitar a barreira. Saiu da bola John Arias. São 2 opções. O destro, Andrés Pereira, o canhoto Piquerez. Falta pro Palmeiras, autorizado. Vai Andrés Pereira, toma distância, pera direita na bola, bateu no gol. Ricardo! Com a ponta da luva no canto inferior direito, espalma o goleiro do Fortaleza na grande cobrança do Andrés Pereira Milhaci. Impressionante, porque a bola passa por cima da barreira, mas vai caindo e cai quase como um chute rasteiro no canto direito do João Ricardo, que se estica todo. O capitão do Fortaleza faz a grande defesa, impede o gol que abriria o placar pro Verdão. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando, deu uma rolando para você. Copa do Brasil, oitavas de final aqui na Arena do Palmeiras em São Paulo. O primeiro jogo, chegamos a 20, agora 22 minutos jogados. Primeiro tempo. Palmeiras 0, Fortaleza também 0. A Bandeirantes tem um plantão esportivo hoje com ele. Oi, Agrela. Oi, Martelli. O Joinville anunciou o ex-atacante Diego Souza como seu novo técnico até o fim desta temporada. Joinville que disputa a Copa Santa Catarina e já foi eliminado na primeira fase do Brasileirão Série D. Esta é a primeira passagem de Diego Souza como técnico profissional. Tô curtindo o futebol da Bandeirantes. Ó, o Vitinho bateu uma bola, agora entrada da grande área, passou à direita, longe do Carlos Miguel. O gigante de vermelho só acompanhou em Milhaci. É isso, o goleiro do Palmeiras apenas acompanha, não precisa se lançar. E o Vitinho vale destacar, jogador formado na base do São Paulo, hoje atuando no Leão do PC. Grupo Souza Lima, eficiência e segurança e serviços é no Grupo Souza Lima. Palmeiras está jogando mal para o campo de defesa, ganha Paulo Maia, na entrada da grande área para Vitinho, tentou passe à frente, corta a marcação, volta para Ronald. Ronald pelo círculo central do gramado, abre a jogada para a meia direita para Mailton. Mailton na inversão de bola da meia direita para a meia esquerda. Bolão na canhota, Fuentes dominou, cruzou a entrada da grande área. Paulo Maia escapou da marcação, canhota bateu, travado. Travado. Emiliano Martínez afasta para a equipe do Palmeiras, mais volta para a canhota. Insiste a equipe do Fortaleza. Paulo Maia direto para o gol. O Carlos Miguel foi ameaçar subir para dar um tapa na bola. Bateu a cabeça no travessão, Milhaci. É o que acontece com quem tem mais de 2 metros de altura, né? Será que tinham que aumentar o gol pro Carlos Miguel, Martelli, para ficar mais parelho? O Carlos Miguel, ele saltou, a bola passou muito longe, né? Ele bateu a cabeça no travessão, triscou só, viu que sabe? O cara é muito grande, né? Eu faria uma alteração, eu deixaria o Emiliano Martínez entre os 2 zagueiros, Murilo e Barbosa, porque Emiliano tá lá aberto na direita. Isso significa dar uma proteção legal ali, não é? E ficar mais próximo dos 2 volantes, que não tem essa característica de primeiro volante, né? Tanto o Andrés
como o Marlon. É só um ajuste em campo, até para evitar, né, que o Fortaleza tenha esse espaço para chutar, como teve com o Vitinho há poucos instantes, Martelinho. Seu novo ter está mais perto do que você imagina. Vira a chave com o consórcio Volkswagen. Acesse consórciovw.com.br. Perdão, 10 para o campo de ataque, esquerda, passe errado do Alan. Quarta marcação do Fortaleza, está jogando Ronald para Sacha, Sacha para a meia direita. Mailton, passadas largas, cruza a fronteira na ponta direita. Vitinho perde Mailton, enxergou. Os caras não estão acreditando no Carlos hoje. Acho que eles estão olhando ali o Carlos Miguel. O Mailton bateu uma bola da intermediária da meia direita rasteira. Passou a esquerda. Acho que eles não perceberam o tamanho do Carlos Miguel, hein, Milhões? 2,4 metros à disposição do Palmeiras e o Fortaleza ainda não testou. Se bem que ele falhou aqui na casa do Palmeiras em 2 oportunidades no jogo contra o Galo, assumiu a resposta, bateu no peito. É importante a personalidade, mas de longe não dá, viu, Quesada? Eu tô achando estranho também. Os caras estão muito confiantes, né? Mas o Carlos Miguel é um bom goleiro. Falhas acontecem, é verdade, né? Precisa fazer grandes atuações a partir de agora para não ficar marcado como nesses lances citados por você contra o Galo. Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Palmeiras está jogando pela campo de defesa, Murilo carrega, tira pela canhota para Barbosa, Barbosa, o canhoto tá meio complicado hoje, hein, Barbosa, Barbosa penteia, a bola tá pedindo para passar Piqueires, Barbosa vai-se embora, vai por dentro, abre a jogada para a meia direita, para Emiliano Martínez, Martínez ergue a cabeça, busca espaço, vai ser obrigado a voltar o jogo para a equipe do Palmeiras, Emiliano Martínez recua, último homem de linha, Murilo que colhe no corredor central de sua intermediária, Murilo abre a jogada para a meia esquerda, mete a bola nos pés para Piqueires, Piqueires para Emiliano Martínez, Martínez ergue a cabeça, tenta o passe à frente, tá pressionado pela marcação, vai perder, Emiliano Martínez perdeu, Paulo vai ganhar. Opa! O Paulo Baia ganhou do Murilo no corredor central, intermediário ofensivo é para cartão. Ele não ia em direção ao gol, ele carregava para a esquerda da área. E aí ele ia ter que apostar a corrida, mas o cartão tem que subir, hein, Milhões? Até porque ele pegaria o sistema palmeirense desprotegido, né? Com mais espaço, e o Murilo acaba matando essa ideia. Cartão amarelo pro número 26 da equipe do Palmeiras, zagueirão, que não permite a passagem do Paulo Baia, o primeiro amarelo do jogo. Nossa, essa saída de bola hoje do Palmeiras, hein, Quesada? Não tá legal, mas sabe o que é? Essa coisa do volante virar um zagueiro, jogar aberto lá pela lateral, isso demanda tempo, treino, não é simplesmente colocar e pronto, vai dar certo, né? Mas é um ajuste, eu acho que dá para melhorar o que a gente está vendo em campo, mas essa saída realmente não tá legal. E parece que os jogadores não estão entendendo o Barbosa, né? Teve uma hora que o Barbosa estava pedindo para alguém aparecer, para ele tocar a bola, e tava todo mundo se marcando, né? Então também é outro ajuste que o Abel precisa melhorar aí nesse time do Palmeiras. Falta para a equipe do Fortaleza bater no campo de ataque. A falta é centralizada. É da intermediária entre o círculo central e entre a meia-lua da grande área. Não dá para bater direto pro gol, não. Tá demorando muito, seu juiz. Tá demorando muito, seu juiz, para autorizar a cobrança. Paulo toma distância. Paulo Baia toma distância para a cobrança de falta. Se fosse o Paulo Baia, aí era mais perigo, hein? Paulo Baia para a cobrança de falta. Jogadores do meio da grande área. Jogada ensaiada. Ele abre a jogada meia direita. Olha o Mailton. Mailton de longe. De novo, Ô, Mailton, deixa eu te dar a letra, Mailton. Não vai dar, Mailton. Vai dar não, Mailton. Poder intermediário gigante, Carlos Miguel no gol para fora, Milhões. E o Mailton é um jogador que o São Paulo contratou, você vai lembrar, Martelli, porque fez uma temporada artilheira na Série B do ano passado. O São Paulo trouxe, não se firmou, é emprestado ao Fortaleza, tentando reencontrar sua característica e seu faro de gol. Base do Palmeiras, o Mailton, né? Sim. Vai que ele tá naqueles dias, né? Tarde do ex, né? A lei do ex. Vai que ele quer arriscar. Se você quer futebol raiz, atenção, agosto é o mês de retorno. Premier League e Campeonato Italiano estão de volta. ESPN pelo plano Premium com o Disney Plus. Placar de 0-0, daqui a pouco vem o intervalo inteligente da Bandeirantes. Está imparável Guilherme Agrela no intervalo inteligente da Bandeirantes. Lateral para a equipe do Palmeiras, não, deu lateral para o Fortaleza. Bandeira tá dando lateral pro Fortaleza. Bola pro Fortaleza bater no campo de defesa na meia direita. Mailton, ele toma distância para fazer a cobrança. Arremessa a bola, recomeça pela quarta zaga. Equipe do Fortaleza lá pela meia esquerda. Casal pressionado para João Ricardo. João Ricardo dentro da grande área. Ele quebra pro campo de ataque. Sobe para tocar de cabeça. Barbosa. Barbosa no toque à frente. Chega para Maurício. Maurício consegue fazer o domínio. Gira a jogada pela meia esquerda. Entra John Arias, o colombiano. John Arias vai pro campo de ataque. Escapou. Toma falta. O juiz disse que não, hein? O juiz falou que não foi nada, só lateral Fortaleza, hein, Milhossi? E aí o Paulo Autuori, hein? Impressionante. Já chegou a dizer que não treinaria mais equipes do futebol brasileiro, tá totalmente agitado, gritando ali com seus jogadores, ironizando o John Arias que pedia essa falta não marcada. Grupo Souza Lima, eficiência e segurança e serviços, é no Grupo Souza Lima. Vai a torcida do Palmeiras por uma falta marcada no campo de defesa na meia direita pro Fortaleza, ficar mais parado, hein?
Fica mais parado o jogo, Biliossi. O John Arias não recebeu a falta que pediu, foi até o camisa 11 do Fortaleza, o Vitinho, e aplicou uma ele mesmo. Derrubou nas costas ali uma carga no Vitinho, falta marcada, campo de defesa do Leão. Cabos elétricos, Silva, líder do Brasil, Ciacil. Você pode confiar. Você ligado no microfone da Bandeirantes, ensolarada, a casa do Palmeiras nesta tarde de domingo, a Copa do Brasil, oitavas de final, primeiro jogo. Na Grande São Paulo, você curtindo do 107.3 para a Baixada Santista do 106.7. Desce para o campo de ataque, equipe do Fortaleza, Paulo Baia, acionado pela canhota, muito acionado. Ele pedala para cima da marcação, Emiliano no chão. Emiliano ficou no chão, Paulo Baia gira, jogada para a esquerda. Calma, Emiliano. E começa pelo campo de ataque na meia esquerda para a equipe do Fortaleza, Leão do PC. Com calma, sai jogando no campo de retaguarda. No toque da Bandeirantes, você confere. O ponteirinho tá tirando a bola, rolando pra você. Copa do Brasil, oitavas de final, primeiro jogo aqui na Casa do Verdão. Relógio marca 30 minutos jogados do primeiro tempo. Palmeiras 0, Fortaleza também 0. Na Bandeirantes, o QG de Esportes é seu. Alô, Guilherme Agrela. Martelli, João Fonseca estreia no Masters 1000 de Montreal, no Canadá, nesta Verdão vai pro campo de terça-feira. ataque, cruzamento na boca do gol. João Ricardo. Na segunda trave faz a defesa, complete a Agrela. João Fonseca, portanto, Martelli, estreia no Masters 1000 de Montreal, no Canadá, nesta terça-feira. Ele é a cabeça de chave, número 27 do ranking mundial. Já estreia direto na segunda rodada, com o adversário ainda a definir, que virá do qualificatório da competição. Martelli. Quando o Brasil entra em campo no trabalho, a convocação é certa, é a ferramenta do Brasil, vai de volta, Palmeiras desce bem, lançamento para baixo, intercepta a marcação, vai-se embora pela linha de fundo. O passe interceptado, linha de fundo para subir o volume, atenção ao torcedor do Verdão, aí escanteio, Palmeiras na ponta direita, Miliassi. Vem o Maurício para cobrar mais um escanteio, terceiro a favor do Palmeiras com sua perna esquerda, se aproxima o Andreas Pereira, o Verdão abusa da bola aérea e coloca mais uma vez seus gigantes dentro da área. Passamos de treta, Maurício faz a cobrança, curtiu para lá, a entrada da grande área para Piqueires de longe, arrisca, Piqueires arrisca, bateu no gol, explode na cabeça do zagueiro e vai-se embora por linha de fundo, no escanteio pro Verdão bater agora na esquerda, Miliassi. E tinha endereço, viu, Martelli? Tinha mesmo, mas o Neres, zagueirão, conseguiu desviar essa bola e mandou por cima do gol do João Ricardo. Mais um escanteio agora do outro lado. Andreas Pereira vem com a perna direita para de novo colocar essa bola na área. 31 jogados deste primeiro tempo, escanteio para a equipe do Palmeiras bater pela meia esquerda, toma de distância, vai para a cobrança, Andreas Pereira encosta também, Piqueires 0-0, placar do jogo. A Copa do Brasil vivendo a primeira partida das oitavas de final. Quero o gol, torcedor do Palmeiras. Andreas Pereira autorizado, perna direita, segunda trave, João. Vai ser em todas assim, João, para treinar o goleiro Miliassi. De novo, muito bem o capitão do Fortaleza na partida. Faz mais uma intercepção, mas o cruzamento não foi legal. E o Fortaleza vai resistindo, colocando esse 0-0 no placar. Pode contar com a marca de amortecedor preferida pelos mecânicos. Pode contar com a HG Nakata. Vai de Nakata. Lateral para Fortaleza, bater pela meia esquerda, placar de 0-0. Depois rápido, João Ricardo. 0-0, jogo 32, quase 33. Leandro Quesada, por enquanto, sem gols. Vai resistindo sim, né? Como o Miliossi falou, usou esse termo, né? O Fortaleza vai resistindo até aqui. Eu imaginei algo mais fácil para a equipe do Palmeiras e o Palmeiras não está conseguindo criar mais do que aquilo que a gente viu, né? Uma bola que foi salva ali pelo goleiro João Ricardo na tentativa do John Arias, a cobrança de falta do Andrés e aquele cruzamento do Piqueires. No mais, o Palmeiras tem essa dificuldade realmente para sair jogando e para fazer essa transição. A marcação do Fortaleza está muito bem executada ali sob o comando do Paulo Tuori. Placar de 0-0, vai para o campo de ataque a equipe do Palmeiras, você ligado no microfone da Bandeirantes, Andrés Pereira mete o bolão, Alan pela ponta direita, escapou, voltou a jogada por dentro, Sousa escapou, fintou a marcação, pedalou, balançou para cima dele, Ronald, Sousa pelo círculo central, trabalha para Marlon Freitas tenta descer para o campo de ataque, chapa de perna direita para canhota para Piqueires dominou, linha lateral dos técnicos, volta para Marlon Freitas volta para o círculo central do gramado, se apresenta como se fosse o meia, Murilo domina, abre a jogada pela meia direita, bola dos pés pro Emiliano Martínez pela canhota para Alan mandou na ponta, vem por dentro, enxerga na entrada da grande área, tá pedindo a bola, Sousa, Alan volta, joga, ele joga a bola nos pés, tem Barbosa que vai para o campo de ataque, Barbosa para a meia esquerda, levanta para ninguém. Nas mãos de João Ricardo, tranquilo ele, Miliassi. De novo, né? Consagrando o João Ricardo que sempre pega essa bola e manda lá pra frente, não quer nem saber. O Fortaleza tá satisfeito com esse placar, por enquanto zerado no estádio do Verdão. Cabos elétricos, Silva, líder do Brasil, Ciacil. Você pode confiar.
Já vai marcar 35 minutos jogados deste primeiro tempo de bola rolando. O placar de 0-0 é a Copa do Brasil na Bandeirantes. Levando a você a Copa do Brasil. Levando a você a Copa do Mundo neste ano. Por enquanto o placar de 0-0. Sai para o campo de ataque. A equipe do Palmeiras sobe o volume. Torcedor do Verdão. Abre a jogada. Murilo pela ponta direita. Era para Andrés Pereira. Quarta marcação. Toca por último. Pega por último no Fantes. Vai em arremesso manual. Lateral para a equipe do Palmeiras. Bater no campo de ataque. Na meio direita. Ela já faz a cobrança. Arremessa para os pés de Murilo Martínez. Martínez que começa para o centralizado. Zagueiro do Palmeiras. Murilo pelo círculo central do gramado. Abre a jogada pela meio esquerda. A bola passa pelos 3 zagueiros. Barbosa recolhe pela canhota. Mete a bola nos pés de Piqueires volta a jogada para o Arias. Arias pelo círculo central para Marlon Freitas. Marlon Freitas já faz jogada lá pela ponta direita. É para o menino Martínez. Martínez para Alan. Alan rente a marcação. Ele abandona a ponta. Vem por dentro. Passou do primeiro. Passou do Ronald. Vem por dentro. Alan pode abrir a jogada pela canhota. Piqueires pediu. Alan enxergou. Piqueires pediu. O capitão recebe na canhota. Devolveu para Alan. Alan entrada da grande área para João Arias. Dominou. Voltou para Alan. Vai pintar o golaço. Bateu no gol. Para fora. Uma jogadaça do Verdão, ela da ponta direita para a ponta esquerda, só rolou João Arias, falou, faz Alan, ele de perna direita buscava o ângulo esquerdo de João Ricardo, passa, tira a tinta, mas não entra, tiro de meta pro Fortaleza e Minhassi. E funciona demais o time do Palmeiras quando os dois mais talentosos conversam, João Arias e Alan, com muita habilidade conseguem costurar a zaga do Fortaleza e abrir espaço para uma finalização, quis colocar essa bola no ângulo, Alan, por pouco não consegue, a bola se perde em linha de fundo e segue zerado o placar. Pode contar com qualidade e com durabilidade, pode contar com confiança, se é na carta você sabe, pode contar. Lembra, Quesada, agora deu gosto de vem, Quesada. É isso que o Palmeiras precisa fazer, essa coisa mais forte que o time do Palmeiras tem. Contra o Vitória ficou bem claro naqueles 4 gols. Um foi de falta, né, marcado pelo Sousa, mas os outros 3 gols em troca de passes. Quando o Palmeiras coloca a bola no chão e troca passes em velocidade, dificilmente o adversário consegue marcar. Olha o Palmeiras aí, Martelo. Palmeiras desce para o campo de ataque na ponta direita. John Arias pede a bola, ganhou, adiantou a frente, pediu o toque. Sousa pede o toque de mão, juiz não dá, tira a marcação, corta a zaga do Fortaleza, volta para a meio direita. É para o menino Martínez volta, carrega para a meio direita para Andrés Pereira pela ponta, para Sousa para Alan, quina da grande área. Alan voltou a jogada, menino Martínez, não dá para bater, recua para Marlon Freitas para o campo de ataque, trabalha para o campo de ataque, equipe do Palmeiras por enquanto, placar de 0-0, 36 minutos jogados, desce o Verdão, menino Martínez cruzou para ninguém. Vem por baixo, tira de qualquer jeito, ele se afasta, corta a marcação, fica no bate-bate, volta para o Palmeiras, Emiliano Martínez pela meia direita no campo de ataque, de novo para Andrés Pereira, levou linha de fundo, longa bola, viu o campo acabar, o Sousa, tiro de meta pro Fortaleza, e só isso? O Lucas Gasal acompanhou bem essa jogada e também o lançamento não foi tão legal, muito forte, só tiro de meta a favor do João Ricardo, que já está sendo vaiado por enquanto, o vilão da história do Palmeiras que não está sendo escrito. Toma distância para a cobrança de tiro de meta, João Ricardo, você ligado no microfone da Bandeirantes, placar de 0-0. João Ricardo vai para a cobrança de tiro de meta. Copa do Brasil, oitavas de final, primeiro jogo aqui na Casa do Verdão. Segundo jogo, quarta-feira, estaremos juntos da Bandeirantes. O Verdão visita a equipe do Fortaleza, é na Arena Pantanal, não é isso? Não é isso, Milhões? Exatamente, o Martelli, R$2.200.000 na conta do Fortaleza, que optou por vender o mano. Vai pro campo de ataque o Palmeiras, Maurício é só abriu o balão, Sousa dentro da grande área, bateu no gol, João Ricardo espalmou, vai voltar, bateu Maurício, João Ricardo de novo, Sousa bate no canto esquerdo inferior, Ricardo pega na volta, no rebote, chegou, João Ricardo, zagueiro travando, Maurício, escanteio. Muito importante a defesa do João Ricardo, porque o Sousa saiu cara a cara, tinha sim o zagueiro encostando, mas a chance de finalização era muito aberta, e aí tentou buscar o canto no contrapé do goleiro, o João Ricardo foi buscar. No rebote, chega o Lucas Gasal, corte providencial, porque o Maurício completaria, coloca para escanteio, mais um a favor do Palmeiras, e o João Ricardo fica caído após trombada com os jogadores. Mas o que tá fazendo o goleiro do Fortaleza hoje, hein, Quesada? Já é o melhor em campo, né? O que ele fez até agora já pode colocar ali como o destaque da partida. Isso mostra que ofensivamente o Palmeiras está melhor no jogo. Agora, uma defesaça e depois ele ainda salva, né? Quando o Maurício está chegando ali para tentar completar e abrir o placar, o primeiro do Palmeiras. Quase saiu nesse lance. Grande atuação do goleiro do Fortaleza até aqui, Martelinho.
Escanteio para a equipe do Palmeiras bater pela ponta direita, mas João Ricardo tá caído, não é isso, meu querido Miriassi? É, porque depois que ele faz a defesa, tem um rebote e ele vai para tentar tirar essa bola. Então ele tromba com o Lucas Gasal, seu zagueiro, também o Maurício chegava e vai se levantando. Já toma uma água, se levanta e fica preparado porque vem mais um escanteio a favor do Palmeiras. Quando o Brasil entra em campo no trabalho, a convocação é certa, é Vonder, a ferramenta do Brasil vai de Vonder. E o escanteio para a equipe do Palmeiras bater lá pela ponta direita, toma distância, vai para a cobrança, está autorizado. Maurício Andrés Pereira. E o escanteio para o Verdão bater lá pela ponta direita, placar de 0-0, faz a cobrança curtinho, trabalha para o campo de ataque, Andrés pela ponta para Maurício. Maurício levantou na primeira trave, corta a marcação, afasta a zaga do Fortaleza, volta para a esquerda, Murilo, último homem, Piqueires antes dele, Piqueires pela canhota para John Arias escapou, abandona a ponta, vem por dentro, vem cruzamento na boca do gol, sobe para tocar de cabeça. Neres no alto, tira, corta em arremesso manual lateral para a equipe do Palmeiras bater o campo de ataque para a canhota. Piqueires para John Arias pela meia esquerda. Ele tenta descer para o campo de ataque desarmado. Canha lateral. Manual para a equipe do Palmeiras bater o campo de ataque para a canhota. No tenda atacado você encontra tudo para reunir a torcida e economizar de verdade. Tenda atacarejo de verdade há 25 anos. Aqui a conta fecha na loja ou no app. No toque da Bandeirantes você confere. O ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Copa do Brasil, oitavas de final, primeiro jogo, vai Palmeiras para o campo de ataque, lançamento pela canhota, Piqueires dominou, cruzou, rasteiro por baixo, tira a zaga. Copa do Brasil, primeiro jogo, oitavas de final, Casa do Verdão, 40 minutos jogados do primeiro tempo. Palmeiras 0, Fortaleza também 0. QG de Esportes da Bandeirantes, alô Agrela. Martelli, o jornal italiano Gazzetta dello Sport informou que a Roma monitora a situação de Endrick no Real Madrid. Prepara uma proposta de empréstimo com opção de compra junto ao clube madrilenho. Vale destacar que Endrick tem contrato com o Real até junho de 2030. Pedro Martelli. Curtindo o futebol da Bandeirantes nessa tarde de domingo. Vai para o campo de ataque, a equipe do Fortaleza no contragolpe, intercepta a marcação. Palmeiras ganha pela meia direita, tenta escapar Andrés Pereira. Ele recomeça no círculo central do gramado. Vem mais uma vez para o domínio de Marlon Freitas. Marlon Freitas para Andrés Pereira. Andrés Pereira pela ponta direita. Escapa da marcação, dá para cruzar, não cruza Sousa. Sousa volta para Marlon Freitas. Marlon Freitas pelo círculo central para Murilo. Recomeça o Verdão no campo de defesa. Leandro Quesada, mais 5 de bola rolando no primeiro tempo. Agora 4 mais os acréscimos. O Palmeiras tenta, troca passes, como nesse lance agora com Arias, mas está difícil romper essa marcação aí, Martelli. John Arias carrega a bola para o campo de ataque na ponta esquerda, ele leva para a linha de fundo, ele é o marcador, John Arias na canhota, o colombiano, próximo ao bandeira de escanteio, John Arias, viu que não tem espaço, encara a marcação de Mailton, erga a cabeça, leva para a linha de fundo, perna esquerda, conseguiu cruzar o toque de cabeça no gol, para fora do gol. Aí falhou no cabeceio. O Andrés Pereira na segunda trave, pisa na área, toca de cabeça, manda longe. Que jogada do Arias. Mais uma, né? Pela ponta esquerda, não consegue de jeito nenhum parar o Arias do time do Fortaleza. Novamente o cruzamento, mas parou ali na cabeçada ruim do Andrés Pereira, que coloca por cima do gol. Componentes de suspensão, transmissão e direção para cá. Rocario pode contar na Cata. Vai de na Cata. Tiro de meta, toma distância para fazer a cobrança. João Ricardo demora muito, hein? O João Ricardo demora muito para quebrar a bola para o campo de ataque. O Abel já estava reclamando muito com o Bandeira. Vai tomar o cartão, Abel continua assim. João Ricardo quebra a bola para o campo de ataque. Sobe para tocar de cabeça, Murilo. Na Bandeirantes, 100 gols nesse primeiro tempo. 42 minutos jogados da primeira etapa, oitavas de final da Copa do Brasil. Manual para o Palmeiras bater no campo de ataque para a meia direita. Já faz a cobrança, tem pressa. Arremessa a bola ala nos pés de Murilo Martínez. Martínez pelo círculo central do gramado para Marlon Freitas. Marlon Freitas volta pela quarta zaga. Mete a bola nos pés de Barbosa. Barbosa vai para o campo de ataque. Nossa Senhora, Barbosa. Que dia do Barbosa, hein? Acontece que dia, cara. O Barbosa é canhoto, né? O tal de Barbosa. Lembra, ô esqueçada? O Barbosa é canhoto, né? Tá jogando aqui aberto pela esquerda, mas não tá legal hoje, não. Tá legal hoje, não. Hein, Quesada? Não tá acertando o passe curto, não tá acertando o passe de média distância e nem aqueles longos passes, né? Realmente o argentino hoje não tá bacana, não. Não é aquele que a gente se acostumou a ver e elogiar bastante no Botafogo do Rio, Martelli. Placar de 0-0, lateral para a equipe do Fortaleza, bater o campo de ataque pela meia direita. Daqui a pouco vem um intervalo inteligente no microfone da Bandeirantes. Ele, Guilherme Agrela, está de volta. Milhões. Pintou amarelo pro João Ricardo, tá? Demora na reposição, então amarelado o goleiro, capitão do Fortaleza. Ah, bom. Vai para o campo de ataque, o Fortaleza na meia direita, vem cruzamento na segunda trave para ninguém.
exagerou na bola o Sacha. Lateral lá pela ponta direita, sai jogando o menino Martínez. Martínez não deixa a bola sair, mete a bola para Sousa. Sousa por dentro, Andrés Pereira desarmado no carrinho. Reclama Andrés Pereira, reclama também o jogador do Fortaleza. Falta pro Palmeiras, Milhões. E o Andrés Pereira revoltado porque uma falta sem qualquer necessidade, né? Na saída de bola, mas responde o Verdão com velocidade. Vai Verdão pro campo de ataque na ponta esquerda, Maurício finta a marcação, escapa, volta pelo campo de ataque na canhota para Piqueires. Piqueires aos 44 minutos jogados, recomeça pro Verdão. Em silêncio nesse momento, o torcedor do Palmeiras aqui na casa do Verdão. Vai pro campo de ataque aqui na Bandeirantes, desce pro campo de ataque o Palmeiras, abertura de bola pela ponta direita, Alain. Escapou do primeiro, passou do segundo, voltou a jogada pela meio direita, menino Martínez. Martínez solta o passe lateralmente, o passe errado. Forte, longo demais, linha de fundo, tiro de meta pro Fortaleza. Mais um que o João Ricardo vai cobrar, já é avisado. A arbitragem aponta para ele e fala: vamos aí, agiliza. Ele vai cobrar, se posiciona de novo o capitão do Fortaleza. Placar de 0-0, vai quebrar a bola lá para o campo de ataque, toma distância, está posicionado o João Ricardo, placar de 0-0. Você ligado no microfone da Bandeirantes, é a Copa do Brasil, oitavas de final. Oitavas de final até o momento, 0 para o Palmeiras, 0 também para o Fortaleza. 45 vai marcar, já vai subir a placa. Lateral para o Palmeiras, bater no campo de defesa na meia direita. Toma distância, menino Martínez. 4h45 da tarde, 45 jogados e sobe a placa. Mais 3. Mais 3, vamos até 48 aqui na casa do Verdão. Só o João Ricardo, né? Tudo na conta do João Ricardo, hein, que sabe? Teve nada, só João Ricardo. Só João Ricardo. João Ricardo. Realmente, até agora, o grande nome da partida, né? Mostra que o Palmeiras ofensivamente buscou alguma coisa. Mas o Palmeiras, depois eu vou falar com mais calma no intervalo, mas o Palmeiras ficou devendo algo nesse primeiro tempo. Não é o Palmeiras que a gente está acostumado a ver, né? Esse Palmeiras aí, hoje não tá tão legal assim, não. Aqui embaixo da cabine da Bandeirante já tem cara de pé xingando. Calma, torcedor do Verdão. Calma, torcedor do Palmeiras. Sai pro campo de ataque o Verdão. Palmeiras empata 0-0. John Arias carrega pela meia esquerda. No meio de 2 jogadas. John Arias sentou, rolou, pode bater no gol. Sousa abre a jogada na meia direita para Andrés Pereira. Pereira para Alan. Alan dentro da grande área. Aí já perde espaço. Alan pressionado pela marcação. Que jogada do John Arias. Alan volta na ponta direita para Sousa. Sousa por dentro para Maurício. Ergueu a bola. Segunda trave e passou por todo mundo. À direita do João Ricardo, tiro de meta. Milhões. Ele tentou encontrar o seu compatriota, não é? Maurício para Sousa, os dois que defenderam a seleção paraguaia nessa Copa do Mundo. Não se entenderam bem, muito forte o toque do Maurício. Só tiro de meta para o Fortaleza. Cabos elétricos, Silva, líder do Brasil, Cecil. Você pode confiar. Toma distância João Ricardo para fazer a cobrança de tiro de meta. Vai terminar o primeiro tempo aqui na casa do Verdão. Oitavas de final, primeiro jogo da Copa do Brasil. Oitavas de final na quarta-feira. Lá na Arena Pantanal. Fortaleza recebe a equipe do Verdão. João Ricardo quebra para o campo de ataque. Piqueires sobe para tocar de cabeça. Volta a bola para John Arias. John Arias para o campo de defesa para Barbosa. Barbosa recua inteiro de vermelho gigante. Carlos Miguel dentro da grande área. Sai jogando para a equipe do Verdão. Carlos Miguel chapa para o desfesse. Murilo tenta carregar para o campo de ataque para a equipe do Palmeiras. Ele abre a jogada pela meia direita. É para Menino Martínez, tudo isso no campo de defesa. Quase 47 jogadas deste primeiro tempo. Vai terminar a primeira etapa aqui na Bandeirantes, por enquanto 0-0. Menino Martínez domina para a meia direita, toca 47, Menino Martínez para Malo Freitas, boa bola, frente pro Andrés Pereira para Malo erra o passe à frente, no alto, vai para tocar de cabeça Gasal, corta a marcação, Palmeiras insiste, Verdão pro campo de ataque, carrega para a meia esquerda Maurício muito acionado, volta jogada pelo círculo central do gramado para Malo levantou nas costas da zaga para ninguém. Na sua mão aí, Milhose, tiro de meta. Na verdade é pegar na minha cabeça aqui, viu? Que o colega colocou a mão na frente e parou. Realmente a bola se perde em linha de fundo, só tiro de meta e o repórter passa bem atrás do gol. Vai terminar o primeiro tempo aqui na casa do Palmeiras, torcedor um pouco cabisbaixo, 0-0, placar do jogo, João Ricardo para a cobrança de tiro de meta. Na Bandeirantes, vale vaga nas quartas de final, é só o primeiro jogo da Copa do Brasil. João Ricardo quebra para o campo de ataque, sobe para tocar de cabeça Murilo, no círculo central, Ronald completa, fica no bate-bate, volta para o Fortaleza, na meia esquerda pode descer velocidade, Paulo Baia pede a bola para a canhota, 47, quase 48, vai terminar o primeiro tempo, recomeça o Fortaleza, no campo de defesa, Gasal, passe à frente, Vitinho pressionado pela marcação, girou, terminou. Ergue o braço o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima, termina o primeiro tempo aqui na casa do Verdão. 0 Palmeiras, 0 também Fortaleza. O intervalo inteligente é seu. Alô, Guilherme Agrela. Alô, Pedro Martelli, intervalo inteligente da Bandeirantes no ar com esse empate parcial do Palmeiras, 0-0 com o Fortaleza.
Segue, portanto, o 0-0 no placar. Os 3 jogos de ontem terminaram sem gols, mas vai sair gol no segundo tempo. Claro, meu caro Pedro Martelli, com a sua brilhante narração. Quero acionar o nosso repórter Bandeirantes, Bruno Migliozzi, que está diretamente do campo da Arena do Verdão. Migliozzi, torcedor do Palmeiras tá bravo mesmo, tá xingando, Migliozzi. Os caras estão chateados, Migliozzi. Boa tarde a você. Fala, Grelinha, tudo bem? Abraço pra você, pro amigo ligado aqui no intervalo inteligente da Bandeirantes. Certamente chateado o torcedor do Palmeiras, mas não nesse clima tão bélico não, viu? Tá tranquilo e fazendo sua festa, acreditando na vitória, até porque a fase é boa, não é? Bem na Copa do Brasil, bem na Libertadores e no Campeonato Brasileiro, confiante de que o segundo tempo será diferente, até porque tem no banco de reservas motivos para acreditar, não é? Tem Paulinho, Vitor Roque, Flaco Lopes, os caras que sabem colocar a bola para a rede devem entrar no segundo tempo, e a preocupação do Fortaleza, que por enquanto está feliz da vida com esse empate 0-0. Aguilar. Migliozzi, inclusive, sobre opções no banco, você conseguiu identificar alguém aquecendo no finalzinho do primeiro tempo? A tendência, de fato, é que venha a mudança para essa segunda etapa? O Abel já se movimentou ou nada nessa primeira etapa? Não é muito no perfil do Abel trocar já no intervalo, viu, Aguilar? Ainda quando as coisas vão bem. Mas como tem um jogador amarelado, né? O Palmeiras está numa formatação com 3 zagueiros, é o caso do Murilo, existe a possibilidade de uma mudança de planos. E aí eu vejo sim o Abel colocando o Flaco Lopes, lançando mais um atacante, uma mudança que deve acontecer logo ao longo da segunda etapa. Boa, Migliozzi. Só uma pergunta, você tá com aquele headset, aquele fone, igual eu aqui na transmissão no YouTube da Bandeirantes, ou aquele fonezinho só na orelha, o auricular mesmo? Só uma dúvida. Fonezinho na orelha mesmo, aquele fonezinho de fio. Então, por que a pergunta? Então faltou você dar uma cabeçada nessa bola que foi atrás do gol, aí o seu colega repórter teve que defender, dava de cabeça pra dentro do campo de novo. Eu sei que você joga muita bola, Migliozzi. É verdade, podia ter completado pra rede, né, quem sabe, né, pra ajudar o Palmeiras, ver se consegue abrir o placar. Exatamente, boa, Migliozzi, boa, você volta então no segundo tempo, quem sabe com alterações por parte do Verdão, que vai empatando com o Fortaleza 0-0. Quero acionar Leandro Quesada agora, para comentar um pouquinho sobre esse primeiro tempo. Quesada, você destacou que o Palmeiras não fez o seu melhor primeiro tempo, ainda assim, 70% de posse de bola, 7 chutes ao gol, Fortaleza surpreendendo um pouco positivamente. Essa é a leitura do jogo também. É mais mérito do Fortaleza ou demérito do Palmeiras esse empate até aqui? Quesada, boa tarde a você. Uma coisa, Agrela, boa tarde. Uma coisa é o volume, que a gente chama de volume ofensivo, né? Você, primeiro, ter mais posse de bola, 65% de posse de bola, atacar mais do que o adversário, mesmo encontrando algumas dificuldades. E outra coisa é você transformar tudo isso, posse de bola, volume ofensivo, em gol. Isso o Palmeiras não conseguiu fazer porque do outro lado tinha um cara chamado João Ricardo. Para falar a verdade, foram 2 finalizações, né? Foram a gol, né? São 7 finalizações, mas para o gol, a cobrança de falta do Andrés, que foi a defesaça do João Ricardo, né? Teve o lance do Sousa batendo no canto do João Ricardo, aí sim isso é uma defesa, e no rebote o Maurício chega e o João Ricardo manda para escanteio, e as outras tentativas foram tentativas que passaram ali perto do goleiro, mas não que ele tenha evitado, né? Foi aquele cruzamento do Piquerez, a bola passando pelo Alan, um outro lance também do Alan tabelando com o Arias e chutando por cima, um lance em que a bola tá ali na frente do João Ricardo na disputa com o João Arias, ele chega e faz a defesa e chuta na realidade, né? Chuta para frente, mas assim, as 2 grandes chances foram na cobrança de falta e na outra tentativa que eu já citei. Isso é muito pouco para um Palmeiras que jogando aqui no estádio dele é um time fortíssimo, né? Então, nesse aspecto, tem algumas reclamações de alguns torcedores, o Martelli narrou pra gente aqui que tinha uns 2, 3 já em pé, né? Já dando uma reclamada em relação àquilo que foi feito nesse primeiro tempo aqui. O Palmeiras tem mais time, tem mais qualidade, né? Agora precisa transformar tudo isso em gol. E esse resultado por 0-0 é um baita do resultado, eu diria que é uma vitória para o Fortaleza nesse primeiro jogo. Se o Fortaleza conseguir arrancar esse empate aqui, aí ele já pode começar a sonhar com algo, pensando na partida da volta que vai acontecer quarta-feira lá no Pantanal.
mas o Palmeiras ficou devendo no quesito finalização e marcar gol. Isso realmente o Palmeiras ficou devendo nesse primeiro tempo. O Quesada, você comentou um pouco sobre o Barbosa, que tem sido titular desse time do Palmeiras, foi a grande contratação, Barbosa, dá pra dizer, né, dessa temporada aí, claro, dessa intertemporada com certeza. E até aqui, acho que decepciona um pouco, né? Você também sente que o Barbosa talvez tenha entrado numa fogueira, talvez ele não esteja acostumado, entrosado com o time mesmo, porque bem ele não tá. Dá pra ver a falta que o Gustavo Gomes e até o Bruno Fux estão fazendo, né, Quesada? Ô, Agrela, fogueira eu não vou dizer porque, poxa, fogueira é quando você entra num time que tá na time ruim, né? Na rabeira do campeonato. Time ruim, né? Mas é aquela história, isso eu concordo e eu disse aqui no primeiro tempo. Leva às vezes, né, alguns jogos para o cara ganhar esse entrosamento. Não podemos esquecer que ele chegou há pouco tempo, né? E o Palmeiras retomou aí o Campeonato Brasileiro como todo mundo depois de uma parada grande durante a Copa do Mundo. Então é preciso realmente dar esse tempo. Agora, ele jogou num bom Botafogo, né? E ele tá jogando com bons companheiros. E ele joga com o Marlon Freitas. Então, na dúvida, toca pro Marlon Freitas, que é o que ele fazia quando jogava no Botafogo, né? O que eu estranhei só para fechar e voltar para você, que a gente tem os nossos parceiros comerciais aí, foi o Emiliano Martínez não jogar centralizado, entendeu? Ali no meio do Murilo e do Barbosa. Acho que ele deveria ter feito isso, o técnico, o Abel. O Emiliano tá muito lá na direita. Eu acho que é melhor ter o Emiliano ali, né, no meio dos dois zagueiros, do Murilo e do Barbosa, e aí sim o Marlon e o Andrés também ajudando na marcação, porque o primeiro volante mesmo é o Emiliano Martínez, e aí não é muito cacuete do Marlon e do Andrés jogarem como esse primeiro volante, embora eles sejam esses homens de meio campo. Então seria a única alteração que eu faria, entendeu? Colocaria o Emiliano Martínez centralizado, porque ali o Emiliano Martínez também está acostumado a jogar, né? Quando o Emiliano jogava, e inclusive ganhou a posição num determinado momento do Aníbal Moreno, que não está mais aqui, ele jogava como esse primeiro volante à frente dos dois zagueiros. Aí ele jogou à frente do Murilo, do Fux, quando o Fux jogou, com aquele lá que saiu e que foi jogar nos Estados Unidos, foi jogar no Inter Miami, o próprio Gustavo Gomes, né? Então seria essa alteração, que é um ajuste apenas, né, de posicionamento, colocando o Emiliano Martínez no meio dos dois zagueiros. Talvez aí você melhore também o desenvolvimento do jogo do Barbosa, mas o Barbosa não foi bem nesse primeiro tempo, errando o passe curto, o passe médio e as esticadas de bola, os passes mais longos. Errou tudo nesse primeiro tempo quando ele tinha a posse de bola. É isso aí, Quesada. Bom, opção é o que não falta para o técnico Abel Ferreira, que certamente satisfeito não está com esse primeiro tempo do Palmeiras, que vai empatando com o Fortaleza sem gols, 0-0 na Arena do Verdão. A gente volta já com tudo do segundo tempo, com Pedro Martelli, Leandro Quesada e Bruno Migliozzi, quem sabe com alterações neste time do Palmeiras. Porque se tem futebol, você sabe, é aqui na Bandeirantes. Voltamos já. Bandeirantes. Rede Bandeirantes. Pode contar e continua contando. Pode contar na Cata. Peça pro seu carro, moto ou caminhão. Pode pedir na Cata até para o busão. Pode contar e continua contando. Pode contar na Cata. Transmissão e direção, linha leve ou pesada, líder em suspensão, é pra qualquer parada. Peça para carro, moto e caminhão é na Cata. Fale com seu mecânico de confiança. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Souza Lima. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer cabo se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIL. São os melhores cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIL. A mais premiada é a CIL. A CIL é a líder do Brasil. Eu já te falei pra usar CIL. CSU pode confiar.
Na Bet365 o poder está nas suas mãos. Monte sua aposta como quiser, escolhendo entre milhares de mercados disponíveis. Se o seu jogador for substituído, não tem problema. A aposta continua com a SubMais e o pagamento antecipado já vem incluso. Baixe o app e descubra por que o extraordinário acontece na Bet365. Para maiores de 18, o Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Autorizado a operar no Brasil pela portaria SPA-MF 250, de 7/2/2025. Termos e condições se aplicam. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 21889000 ou pelo site braspress.com. Neste Dia dos Pais, celebre os ensinamentos que atravessam gerações e se transformam em presença, carinho e proteção. Dia dos Pais é com a Wonder. Jogos de ferramentas, mochilas, organizadores, ferramentas elétricas e a bateria, produtos automotivos e muito mais. O cuidado muda de mãos, mas o amor permanece. Retribua o carinho de quem sempre ensinou, inspirou e cuidou. Feliz Dia dos Pais com Wonder. Wonder! Ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. É bom trabalhar com Wonder! É Tera! Vire a chave com o consórcio Volkswagen e conquiste o seu 0 km em até 100 meses, sem juros e sem entrada. É sua chance de ter o SUVW mais desejado do Brasil, com parcelas planejadas. Consórcio Volkswagen, confiança que vira chave. Faça uma simulação em consórciovw.com.br e dê o primeiro passo. Vai reunir a família, os amigos ou a torcida? Então passe no Tenda Atacado. No Tenda você encontra tudo para o churrasco, para abastecer sua casa ou seu comércio com qualidade, variedade e preço baixo. Porque quando o assunto é economia, o Tenda joga no seu time. Baixe o app Tenda e aproveite ofertas e descontos exclusivos. E com o cartão Tenda, a economia é ainda maior. Tenda, atacarejo de verdade há 25 anos. Aqui a conta fecha na loja ou no app. Agosto é mês de retornos. Tudo na ESPN pelo plano premium do Disney Plus. Na Europa, começam as novas temporadas da Premier League e Campeonato Italiano. Na América do Sul, Libertadores e Sul-Americana chegam às oitavas. E a Série B continua pegando fogo na disputa pelo acesso. No tênis, começa o US Open. Tudo isso em agosto na ESPN pelo plano premium do Disney Plus. Copa Truck 2026. Oferecimento BH Bivante, a energia oficial da Copa Truck. E Volkswagen Caminhões e Ônibus. Em provas disputadas e com muitas punições, Leandro Totti e Danilo Dirani venceram a etapa noturna da Copa Truck BH Bivante em Cuiabá. Com a sexta vitória seguida na temporada, Totti aumenta a distância na liderança do campeonato de 2026. Durante a primeira corrida, o piloto havia sido desclassificado da qualificação depois de conquistar a pole position na sexta-feira, mas avançou pelo grid e chegou à disputa pela liderança nos minutos finais da bateria. Na categoria Elite, Nicolas Giafone e Ricardo Alvarez foram os vitoriosos do fim de semana. De volta aqui no intervalo inteligente da Bandeirantes para todo o segundo tempo de, por enquanto, Palmeiras 0, Fortaleza também 0. Vou só passar pelos próximos jogos desta Copa do Brasil, oitavas de final, partidas de ida, e eu volto para o campo da Arena do Verdão com Bruno Migliozzi trazendo, pelo que dá pra ver, parece que vem alteração na equipe do Fortaleza. Mas olha, mais tarde, 6 horas, tem Mirassol e Grêmio, e às 6h30, Chapecoense e Cruzeiro, 7h30 da noite, com transmissão da sua Bandeirantes, Internacional e Corinthians, com Ulisses Costa na voz. Esse jogo vai pegar fogo, é clássico nacional, especialmente para os colorados, mas também pelo lado corintiano do confronto. Então você vai acompanhar tudo aqui na Bandeirantes. Amanhã, fechando as partidas de ida, tem Atlético Paranaense contra a equipe do Vitória.
Milhose, o Fortaleza parece que já voltou a campo, o Palmeiras nos túneis ainda do estádio do Verdão. Alguma alteração que você já consegue avistar por aí, principalmente no Leão do Pici, Milhose? Perdemos o Milhose por enquanto, então vou com o Quesada. Quesada também está com a gente lá na Arena do Verdão e vai comentar. Ó, tem alteração sim, vem aí Natan e o Rodrigo. Natan e Rodrigo vem aí na equipe do Fortaleza para esse segundo tempo. Quero chamar o Quesada, portanto, daqui a pouco o Milhose volta com a gente para atualizar aí essas alterações por parte do Paulo Autuori, que faz seu primeiro jogo no comando técnico do Fortaleza, logo contra o Palmeiras, hein, Quesada? Que bucha! Vamos estrear logo contra um dos principais, um dos melhores times do Brasil, né, Quesada? Perdemos o Leandro Quesada também. Aí sim. Mas ó, é o seguinte, segundo tempo tá para começar lá na Arena do Verdão. Vem duas alterações aí, portanto, eu consigo ter o retorno da imagem aqui, me parece que sim, alterações na equipe do Palmeiras. Sousa, o Martínez, o próprio Quesada inclusive já comentou que mudaria justamente isso para essa segunda etapa, colocaria o Martínez mais centralizado ao longo deste segundo tempo. Mas repetindo a informação, Natan e Rodrigo, os dois reforços para esse segundo tempo por parte da equipe comandada pelo técnico Paulo Autuori. Ele assume o Fortaleza depois de uma passagem do Thiago Carpini por lá, que não teve sucesso, justamente por isso foi demitido, foi desligado, e aí o Paulo Autuori chega para tentar salvar um pouco da temporada do Fortaleza. Fortaleza por enquanto vai conseguindo um resultado importante contra o Palmeiras, 0-0 no placar. Quesada já falou, é uma vitória para esse time do Leão do Pici, esse time do Nordeste, que por enquanto vai levando tudo para a Arena Pantanal na próxima semana. Milhose, você de volta, Quesada de volta, só para informar, alterações no Fortaleza e no Palmeiras para o segundo tempo, Milhose. Palmeiras é o mesmo, Agrela, duas mudanças no Fortaleza, o 32, Luiz Fernando saiu, entrou o 17, Natan Fogaça. Outra mexida, saiu o Ronald, número 8, e veio o 29, Rodrigo, duas mexidas no Leão. E quem vem aí é Pedro Martelli com o segundo tempo, então vem, Martelli. Pode vir que agora é você, Martelli. Vamos para mais 45 minutos de bola rolando, parte a bola no centro do gramado, Natan Fogaça, começa o segundo tempo na Casa do Verdão. Pedro Martelli. Curtindo o futebol da Bandeirantes nesta tarde de domingo. Oitavas de final da Copa do Brasil. Primeiro jogo de ida, mudanças da equipe do Fortaleza. O Palmeiras é o mesmo, ataca para o lado esquerdo. Agora o Fortaleza ataca para o lado direito da cabine da Bandeirantes. O Palmeiras bola para o Fortaleza no campo de ataque na meia direita. Placar de 0-0, começou do segundo tempo. Lateral para o Fortaleza bater para a meia direita. Mailton toma a distância, vai para arremesso lateral. Ele faz a cobrança de primeira para Rodrigo. Ele tenta estar para frente, quarta marcação do Palmeiras. John Arias tenta descer para o contra-golpe para a canhota. Trabalha a jogada por dentro. Sousa não ganha, não consegue o domínio. Ganha no contra-golpe a equipe do Fortaleza. Paulo Baia, meia esquerda para o domínio de Sacha. Quarta marcação do Palmeiras. Tirou o Verdão, voltou para a canhota. Dentro da grande área, pode bater o gol. Nossa senhora, irmão. Jesus, velho. O Natan Fogaça aí é loucura. Dentro da grande área do lado esquerdo, o cara bateu na lateral do outro lado, Milhose. É isso, erra feio, né? Acabou de entrar também, ainda não calibrou o pé. O Natan Fogaça, número 17, que jogou o Paulistão e agora defende as cores do Fortaleza. No Tenda Atacado você encontra tudo para reunir a torcida, abastecer sua casa ou seu comércio e economizar de verdade. Tenda Atacado, aqui a conta fecha na loja no F. Placar de 0-0, começou deste segundo tempo. Você ligado no microfone da Bandeirantes. Passamos, chegamos a quase 2 minutos jogados deste segundo tempo. Desce para o campo de ataque. O Fortaleza ficou pedindo o toque. O John Arias, juiz não deu. Não deu. Vai para o campo de ataque. É o Alan, na verdade, caído pela meia direita. Isso é o Palmeiras para o campo de ataque. Piqueiros pela canhota para John Arias. Linha lateral da grande área. Meia esquerda. Alan está caindo. John Arias para cima da marcação. Pedalou, balançou. Ameaçou cruzar, dois em cima dele. Bolão por dentro. Marlon Freitas dominou, girou. Vai bater no gol para fazer o gol. João Ricardo! De novo o João Ricardo se atira contra Marlon Freitas. Ele é perigoso, ele pisa dentro da grande área e quase marca o gol aí, Milhose. Conseguiu ainda dentro da área driblar dois jogadores do Fortaleza, em liso. Marlon Freitas, na hora de finalizar, já estava muito próximo do goleiro, prensado por João Ricardo, que faz mais uma defesa. Está jogando a equipe do Fortaleza pela campo de defesa na esquerda. Gasal por dentro se apresenta para fazer o domínio. Pierre pressionando pela marcação de primeira pro Sacha. Sacha volta pela quarta zaga para Nenes. Nenes abre a jogada pela meia direita para Mailton. Mailton escapa da marcação, abandona a ponta direita, vem por dentro. John Arias em cima dele. Mailton tenta tapa à frente, perdeu. John Arias ganhou, soltou jogada meia esquerda para Sousa dentro da grande área. Maurício vai fazer o gol. Gol!
construção pela meia esquerda do Verdão que pressiona. Maurício, espetacular a pressão do Verdão na meia esquerda. Mailton mal, saiu mal, Mailton. John Arias ganha a falta, jogada pela meia esquerda. Maurício invade a grande área, perna esquerda na bola. O Paraguai é bom de bola, tá na bola, na cara da bola, tá na bola, na cara da bola. Perna esquerda invade a grande área, no ângulo superior direito da meta de João Ricardo. Na marca dos 2 minutos jogados no segundo tempo, no vacilo de Mailton. Maurício aproveitou, John Arias, Sousa, Maurício pro gol de João Ricardo. Agora aberto o placar nas oitavas da Copa do Brasil, aqui na Arena do Palmeiras. Maurício faz, Palmeiras 1, Fortaleza 0, Milhões. E dá pra dizer que o palmeirense gosta mais do Maurício paraguaio do que do Maurício brasileiro, porque desde que voltou da Copa do Mundo, tá jogando muita bola, aparecendo e já marca o 4º gol desde o retorno da Copa. Realmente, todo jogo tem Maurício garantindo seu lugar entre os titulares e marcando pela 8ª vez na temporada um gol muito bonito. A bola se oferece dentro da área, na boa tabela pelo meio com o Sousa, e a finalização busca um ângulo muito forte, sem chance para João Ricardo. Maurício abre o placar para o Palmeiras, 1-0, Martelli. Placar de 1-0, Palmeiras vencendo o jogo, 1 para o Palmeiras, 0 para o Fortaleza. Agora tudo em ordem, Quesada. Agora tudo em ordem. Palmeiras vencendo, Quesada. Tudo em ordem. E um jogo, né, uma jogada à la Abel Ferreira, né? Marcação forte, pressão alta na saída de jogo do adversário, com o John Arias, que faz muito bem todas essas funções com e sem a bola. E aí aquilo que você narrou, né? Arias, Sousa para o Maurício, e um golaço sem defesa para aquele que até então era o melhor jogador da partida, o bom goleiro do Fortaleza, João Ricardo. Abre a porteira agora para o Palmeiras, quem sabe aí, Martelli. Palmeiras é para o campo de ataque, vai vencendo pelo placar de 1-0, a bola volta na entrada da grande área, Vitinho emendou, bateu no gol travado. Escanteio para o Fortaleza, bater na ponta direita, chega também o Leão do Pici, Minhossi. E agora vem com a resposta, o Mailton, número 22, se posiciona para cobrar a velocidade do Vitinho, sempre a válvula de escape desse Fortaleza, que perdendo por 1-0 vai tentar incomodar. Escanteio para a equipe do Fortaleza, bater pela meia direita, placar de 1-0, o Palmeiras vence o jogo, oitavas de final da Copa do Brasil, toma distância para fazer o levantamento, está lá posicionado, Rodrigo autorizado, levantou no meio da grande área, quarta marcação, tira a zaga do Palmeiras, volta para a meia esquerda, insiste Paulo Baia, recomeça para a equipe do Fortaleza, Fortaleza perde o jogo pelo placar de 1-0, quando o Brasil entra em campo no trabalho, a convocação é certa, é Vonder, a ferramenta do Brasil, recomeça no campo de defesa, a equipe do Fortaleza trabalha pela quarta zaga na meia direita, sai jogando a equipe do Fortaleza em placar de 1-0, Palmeiras vence o jogo, carrega no círculo central do gramado Sacha, ele tenta abertura de bola pela meia direita, de primeira para o domínio de Vitinho, solta jogada pelo campo de ataque na ponta para Mailton, pressionado pela marcação, vai perder para John Arias de novo, Mailton, John Arias ganha, mete a bola no contra-gol para a meia esquerda para Piquerez adiantou, toma falta, Piquerez adiantou e toma falta, e aí se revolta, mas se revolta o jogador do Fortaleza. Não vai tomar cartão por reclamação, mas é falta para o Palmeiras, hein, Milhossi? Se revolta, mas na velocidade era a única opção que tinha o jogador do Fortaleza, no braço, né? Derruba na força, volta marcada, é o Palmeiras de novo no campo de ataque. Vai para o campo de ataque, o Palmeiras, placar de 1-0, o Palmeiras está vencendo o jogo. Gol de Maurício no comecinho deste segundo tempo. Placar de 1-0, o Palmeiras vence o jogo. Grupo Souza Lima, eficiência e segurança e serviço 0, Grupo Souza Lima. Desce para o campo de ataque mais uma vez a equipe do Palmeiras, Murilo lança para ninguém. Linha de fundo, falhado, tiro de meta para o Fortaleza. Erro agora da saída de bola do Palmeiras, né? O lançamento seria para o Piquerez escapar pelo lado esquerdo, mas muito posicionado ali, acabou não conseguindo avançar. Por isso, só tiro de meta para o Fortaleza, que perde por 1-0. Agosto é mês de retorno, Premier League, Campeonato Italiano, estão de volta na ESPN pelo plano Premium Tom Disney Plus. Placar de 1-0, o Palmeiras está vencendo o jogo. Eu ia falar, Quesada, as mudanças do Fortaleza, não deu nem tempo, Quesada. Adiantar o quê? E olha agora o Fortaleza, saiu mal, é só fazer, Sousa na cara do gol, bateu! Pra fora do gol! Saída errada de novo do Fortaleza, Fortaleza dorme, o Fortaleza, Maurício,
bota Sousa na cara do gol, bateu travado, escanteio. Milhões. Seria para retribuir a assistência, né? O Sousa pro Maurício, agora o Maurício encontrando um lindo passe pro Sousa, não saiu. Bateu rápido o escanteio, a equipe do Palmeiras. Palmeiras tem arremesso lateral para a meia direita, a quarta marcação do Fortaleza, placar de 1-0. Palmeiras vence o jogo, Verdão quer mais um. Lateral para a equipe do Palmeiras, bateu pela meia direita, toma distância, John Arias arremessa a bola para Alan domina pela meia direita, volta a jogada para o campo de ataque na ponta direita, para o domínio tranquilo. Maurício recomeça no campo de ataque para Emiliano Martínez pelo circo central do gramado, pro domínio de Piquerez ergueu a bola na segunda trave, ponta direita, muito longe do gol, na bandeira de escanteio para John Arias, escapou da marcação, não, tira a marcação, mas volta, Maurício levantou na segunda trave, vai passar a direita, e passa a direita de João Ricardo, passa a direita de Piquerez, é tiro de meta, só isso. Mais uma vez buscando ultrapassagem do uruguaio, né, que não chega nessa bola, e o Fortaleza agradece de novo. O Palmeiras tem muita gente na frente, mas no último passe tá falhando, dando margem pro Fortaleza sonhar. Seu novo tênis está mais perto do que você imagina. Vira a chave com consórcio Volkswagen. Acesse consórciodw.com.br. Palmeiras desce para o campo de ataque na ponta direita. Alan ganha a jogada para cima da marcação. Pedalou, balançou, abandona a ponta, vem por dentro, mete a bola de letra. Fez a graça agora, Andrés Pereira. E aí o Alan fica sentindo, afasta a marcação. Piquerez bate no gol, passa a direita. O Alan está sentindo dentro da grande área no desarme do zagueiro do Fortaleza, hein, Milhozzi? É porque o Andrés busca esse passe de letra. E aí o Alan entra na disputa contra os dois zagueiros para tentar pegar essa bola que não foi muito bem colocada pelo Andrés. E aí leva pior, leva a mão ao tornozelo direito, está estirado no gramado o número 40 do Palmeiras. É futebol raiz que você quer, então agosto é o mês de retorno, Premier League, Campeonato Italiano, estão de volta em ESPN pelo plano Premium do Disney Plus. O Alan vai ser atendido. Você viu alguma coisa nesse lance aí, Quesada? O zagueiro tira, né, o complemento do movimento atinge o Alan. E aí ele fica sentindo dentro da grande área, viu, Quesada? Tá caído, tomara que não seja nada, né? Tá levando ali a mão a perna esquerda, a canela esquerda, levou a mão ao joelho também. Só queria responder rapidinho aquela questão que você levantou de não ter dado nem tempo do Natan Fogaça e o Rodrigo realizarem alguma coisa, né? Rodrigo volante, assim como o Ronald, jogador do Bahia, entrou tal. E o Natan Fogaça, por enquanto, não conseguiu tocar na bola. Interessante porque todos esses caras da frente aí, eles têm característica de ponta, né? Agora sim, a equipe do Fortaleza tem um 9-9-9, só que essa bola precisa chegar até o Natan Fogaça. E aí fica a dúvida se o Fortaleza vai tentar segurar esse 1-0 ou se ele vai tentar se assanhar para, de repente, tentar empatar o jogo. Se ele fizer isso, corre o risco de tomar 2-3 do Palmeiras nesta tarde e noite aqui na Arena Palmeirense. No toque da Bandeirantes, você confere, o Ponteirinho tá tirando a bola, rolando para você. Copa do Brasil, oitavas de final, primeiro jogo, Arena do Palmeiras, relógio marca 10 minutos jogados do segundo tempo. Palmeiras 1, gol de Maurício, Fortaleza 0 na Bandeirantes, o QG de Esportes depois do ataque do Verdão. Sousa ganhou a entrada da grande área para Alan, invadiu, fintou, pedalou, nossa senhora, Alan. O joelho tá sentindo mesmo, hein? QG de Esportes da Bandeirantes 1-0, Palmeiras, fala Grela. Martelli na final da Liga das Nações de vôlei masculina deu Polônia em cima dos Estados Unidos, 3-2, a terceira medalha de ouro da história da Polônia na competição. A medalha de bronze ficou com a Eslovênia, que bateu o Japão por 3-1, o primeiro bronze da história dos eslovenos. 7h30 da noite lá no Beira-Rio, 7h30 da noite, rola a bola, fala Léo Sonda, Leonardo Sonda, diga lá, Sonda. Do Corinthians. Palmeiras, talvez. Diga lá, Sonda. Já aqui no estádio, viu, Martelli? No estádio Beira-Rio, logo depois da partida do Palmeiras, tem o Corinthians e o Internacional, quarto duelo na Copa do Brasil. Os torcedores corintianos já entrando aqui no estádio do Internacional. Placar de 1-0, Palmeiras desce para o campo de ataque, a Copa do Brasil em destaque nesta noite, nesta tarde e noite de domingo. Desce para o campo de ataque, o Palmeiras domina para a esquerda, John Arias escapa da marcação, tenta levar para a linha de fundo, só que na falta o juiz não deu. Está jogando Fortaleza no campo de defesa para a meia direita, Mailton, vai perder mais uma, Mailton consegue o passe por dentro, passe interceptado. Palmeiras insiste para a meia esquerda, vence o jogo pelo placar de 1-0, domina no campo de defesa, Natan Fogaça para a meia direita, descola lateral. Cabos Elétricos, Sil é líder do Brasil. Sim, é Sil. Pode confiar.
Chegamos a 12 minutos jogados aqui na Bandeirantes. A Bandeirantes levando para você, para todos os cantos do Brasil e do mundo. A Copa do Brasil, oitavas de final, por enquanto, placar de 1-0. Vai para o campo de ataque, a equipe do Fortaleza. Abertura de bola vem para a meio esquerda. Ele, Paulo Baia, não vale. Paulo Baia para o jogo. Juiz, impedimento marcado. É isso, Minhossi? Impedimento. E vale destacar, Martelli, não é semiautomático, viu? O impedimento nessa fase da Copa do Brasil ainda não foi aprimorado, digamos assim. Só passa a ser utilizado a partir das quartas de final. O Palmeiras jogando aqui na Carlos do Verdão no Brasileiro tem o impedimento semiautomático, certo? Certo. É na Copa do Brasil não tem. Eu acho que não é sobre o estádio aqui do Palmeiras, é sobre os outros estádios, sabe que sabe? Pode ser, mas eu acho uma aberração, né? Então quer dizer que a Copa do Brasil é inferior ao Campeonato Brasileiro, é isso? É só uma pergunta. Acho que nessa fase não estão, né? Nessa fase não estão considerando muito, não. Placar de 1-0 para o Palmeiras. Palmeiras desce para o campo de ataque na ponta direita aqui da grande área. Alan escapou, toma a falta, pediu a falta, tem vantagem. Alan abre para Malo Freitas pela meio direita para Menino Martínez por dentro para Malo. Malo pisa na bola, carrega para o campo de ataque, volta o jogo. É para Murilo pelo circo central do gramado para Barbosa. Barbosa escapa da marcação. Barbosa passe errado. Barbosa vai ter que ser substituído. Barbosa perdeu mais uma. Barbosa. É Marlon Freitas. Jogadores do Botafogo, hein? Todos aqui vestindo a camisa do Verdão. O Barbosa não tá bem. Recomeça a Barbosa no campo de defesa. Abre a jogada pela canhota para John Arias pela meio esquerda. É para Maurício. Maurício erga a cabeça, busca cruzamento. Não tem ninguém. Volta. Jogada para John Arias pela meio esquerda para Piquerez. Piquerez ergueu a bola na entrada da grande área. Tirou a marcação, voltou. Corta a zaga do Fortaleza. Nossa, adianta demais na Fogaça. Ele adianta, pede a falta, desarmado na bola, segundo o juiz. Abre a jogada por dentro, Marlon Freitas pela meio direita para o domínio livre de marcação de Sousa. Sousa lateralmente, linha lateral da grande área para Alan. Alan escapa da marcação, soltou, passe atrás, Marlon Freitas matou no gol. João Ricardo espalmou, soltou. John Arias dentro da grande área, volta para Piquerez. Piquerez olhou para a grande área, Piquerez levantou. Para ninguém, cara. A ninguém, tira a marcação do Fortaleza, volta para a meio direita, insiste o Palmeiras na pressão, Emiliano Martínez, lateral para o Palmeiras bater, vence o jogo por 1-0, Emiliano Martínez arremessa a bola para Marlon Freitas volta o jogo um pouquinho mais atrás para Murilo para Andréas Pereira da meia direita, lá para a meia esquerda, bolão na linha de fundo, domina Piquerez tenta partir para cima da marcação, não tem ninguém, ele volta o jogo para a meia esquerda, é para Murilo antes dele, Barbosa para a canhota, para Piquerez por dentro, para Andréas Pereira penteia a bola, pede a falta, o juiz da marca, ele ameaça cair, não cai, Andréas Pereira insiste, volta o jogo para a equipe do Palmeiras, trabalha o Verdão no círculo central do gramado, tranquilamente Barbosa. 15 minutos jogados deste primeiro tempo, ou melhor, 15 minutos jogados deste segundo tempo de bola rolando. 1 para o Palmeiras, gol de Maurício, 0 para a equipe do Fortaleza. O término do conceito de SUV vira chave com consórcio Volkswagen e conquiste o seu. Acesse consórciovw.com.br. Leandro Quesada, 16, quase jogado o segundo tempo e o jogo. O Fortaleza tomou o gol, mas se plantou atrás, não vai pro ataque de jeito nenhum, não é? Vai passar aí essa boa parte do tempo no segundo tempo, provavelmente fazendo o que fez na primeira etapa, né? No momento em que a alteração tá rolando na equipe cearense, por enquanto só dá Palmeiras atacando e o Fortaleza se defendendo, Martelli. Mudou. Opa. Saiu o 11, o Vitinho, veio o 31, Wellington, mais um atacante, escolha de Paulo Autuori. Wellington, portanto, em campo. O Vitinho estava bem no jogo, não estava bem. O que pensa, Quesada? O Vitinho perdeu um gol incrível no primeiro tempo, né? Teve uma grande chance e desperdiçou. Não estava bem no jogo, não. Não gostei do Vitinho hoje. Errando fundamentos básicos, né? Como passe, esse tipo de coisa. Jogador de time profissional, Série A, Série B, Séries A e B. Copa do Brasil não pode errar passe, né? Isso é o básico do básico do básico. Vai o Palmeiras aí. Palmeiras domina pelo círculo central do gramado. Barbosa adianta o passe à frente para Marlon Freitas pela meia esquerda para Piquerez. Ele tenta lançar à frente e corta a marcação. Manuel para o Palmeiras bater no campo de ataque pela canhota. Piquerez faz a cobrança, arremessa a bola para Barbosa. Barbosa pelo campo de defesa, volta pelo círculo central para Murilo. Murilo pela meia direita para Maurício. Maurício tenta uma jogada, gira pela ponta direita para Menino Martínez. Obrigado a Ricardo do círculo central do gramado. Sérgio jogando Verdão. Em placar de 1-0, Palmeiras vence o jogo. Na Bandeirantes, a Bandeirantes levando a você a Copa do Brasil. Oitavas de final, primeiro jogo. 1-0 para o Palmeiras. Palmeiras à frente, Palmeiras para o campo de ataque, Alan perde a bola, passe errado, intercepta a marcação da equipe do Fortaleza, Paulo Baia por dentro, pro Natan Fogaça. Ser desarmado e reclamar de falta, o juiz não marca. Abra as transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil na conta. Com 110 filiais distribuídas no país, acesse braspress.com.
Vai Palmeiras para o campo de ataque, carrega na meia esquerda, Mano Freitas abre a jogada pela canhota, domina, tá livre de marcação, Sousa. Maurício estava pedindo por dentro, Sousa não viu, volta o jogo. Recomeça a equipe do Palmeiras pelo seu concentrado, gramado Murilo. Ele cruza a fronteira, vai para o campo de ataque na meia direita, Mano Freitas passa dele, passa também de Andrés Pereira, não consegue o domínio, volta para a equipe do Fortaleza. Pierre carregou no seu concentrado, gramado pode pitar contra golpe. Rodrigo lança a bola, não vem por baixo, Emiliano. Que desarme do Emiliano, a bola vinha redonda para o Paulo Baia na meia esquerda, Foi muito inteligente o Rodrigo, né? Porque ele conduz a bola, quebra uma linha de marcação no Palmeiras e acharia ali o Paulo Baia livre para finalizar. Emiliano Martins lê tudo isso e faz o corte pro Verdão. Verdão tenta descer para o campo de ataque. Silêncio nesse momento da arena do Palmeiras. Palmeiras confortável no jogo. 18 minutos jogados deste segundo tempo de bola rolando. Palmeiras tem a posse de bola pelo círculo central do gramado. Murilo abre a jogada pela meia direita para Emiliano Martínez. Martínez chapa pela ponta para o domínio de Maurício. Maurício para Mano Freitas para Alan. Alan dominou meia direita no meio da grande área. Pediu Sousa. Alan vem no cruzamento na segunda trave. John Arias. Do Verdão na meia direita, Mano Freitas mete uma senhora bola nas costas da zaga. Alan acreditou, Alan escapa da marcação na linha lateral da grande área. O garoto bom de bola, tranquilo, gelado, sem pressa, sem afobação. Ele ergue a cabeça, enxerga na segunda trave, John Arias, só baixinho colombiano, de perna direita. Alan bota a bola com a mão na segunda trave. John Arias se antecipa no peixinho, toca de cabeça no canto direito de João Ricardo. Na marca dos 19 minutos jogados deste segundo tempo. Funciona a jogada do Verdão. Mano Freitas para Alan para John Arias pro gol. No canto direito de João Ricardo. No canto direito de João Ricardo. Verdão amplia aqui na casa do Palmeiras para a explosão do torcedor alviverde agora. Arias faz. Palmeiras 2. Fortaleza 0, Milhassi. A qualidade aparece e escancara. Uma diferença entre Palmeiras e Fortaleza, mais uma vez, nos pés de John Arias. Ou melhor, na cabeça de John Arias, que com 1,68 m consegue ganhar essa bola de cabeça e coloca no canto. Sem chances para João Ricardo. Palmeiras chega com tranquilidade. O estádio era silencioso ainda assim. Mantém o ritmo e faz 2-0 para cima do Fortaleza. Martelli. Quesada 2-0, Quesada. Os gols do Palmeiras acontecendo com troca de passes, né? Eu repito e vou falar até o final dos tempos, essa é a grande força palmeirense, né? Quando o Palmeiras troca passes com velocidade e qualidade, chega ao gol, e chegou agora com o Arias. E o Arias de cabeça marcando o gol, isso é mais incrível ainda, né? Começa com o Maurício aqui ganhando a bola, até acho que foi falta no Maurício, deu vantagem, ok, tá certo. O Marlon encontrou o Alan, e o Alan com uma qualidade, com uma tranquilidade, né, para olhar, para saber o que ia fazer, e colocando a bola na cabeça do Arias para Palmeiras 2, Fortaleza 0. Palmeiras encaminhando muito bem essa classificação, como a gente já previa, Martelli. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Copa do Brasil, oitavas de final, primeiro jogo aqui na casa do Verdão. Por enquanto, chegamos a 20 minutos jogados do segundo tempo. Palmeiras 2, Maurício e Arias. Fortaleza 0, lá no Beira-Rio. Leonardo Sonda, 7h30 da noite, tem Timão em campo. Fala, Sonda. Corinthians que pode ter Guinegão no ataque na vaga de Yuri Alberto lesionado, opção testada pelo técnico Fernando Diniz no último treinamento. A Grela no plantão de esportes da Bandeirantes. Fala, Grela. Martelli, o Atlético Mineiro emitiu uma nota na manhã deste domingo em referência a um pênalti não marcado em cima do lateral direito Natanael na partida contra o Juventude ontem pela ida das oitavas da Copa do Brasil, protestando contra esta não marcação. Além disso, falou também que advertiu e vai tomar providências em relação a Renier, meia atacante que discutiu com um torcedor, ele que nem mesmo saiu do banco nessa partida que terminou sem gols na Arena MRV.
Vai para o campo de ataque, a equipe do Palmeiras. Maurício, entrada da grande área, abriu pela meia esquerda. Dominou Andrés Pereira. Abre a jogada pela ponta direita. Ala fintou, bateu no gol, desvio nas mãos de João Ricardo Miliossi. E daqui a pouco 3 mudanças no Palmeiras, hein? Vem Flaco Lopes, vem Vitor Roque e o lateral esquerdo Arthur. As 3 peças escolhidas por Abel Ferreira. Kit, transmissão e amortecedor para sua moto. Pode contar com a durabilidade e com a segurança da Nakata. Metade do segundo tempo, a Palmeiras vence, joga pelo placar de 2-0, 7h30 da noite. O Timão entra em campo. Internacional e Corinthians pela Copa do Brasil. Listes Costa transmite o jogo. Placar de 2-0 por enquanto. Na Casa do Verdão, 2 para o Palmeiras, 0 para a equipe do Fortaleza. Vai para o campo de ataque com Alan. Alan domina pela meia direita, volta jogada um pouquinho mais atrás, de primeira para Andrés Pereira. Andrés Pereira para Maurício, autor do primeiro gol. Ele chapa a jogada para Andrés Pereira acalmar pelo campo de defesa da quarta zaga. Emiliano Martínez pela meia direita para Maurício. Maurício à frente, pediu a falta. Andrés Pereira, o juiz deu. Aí vai a loucura, o Pierre. Falta, Palmeiras, meia direita, mudança no Verdão. Vamos lá, porque vai sair o Sousa, sai aplaudido o número 19, que deu uma assistência hoje. Entram 9, Vitor Roque, também igualmente aplaudido pelo torcedor palmeirense. Outra mexida vai ser anunciada agora, vai entrar na vaga do Maurício, número 18, o 42, Flaco Lopes, artilheiro do Palmeiras na temporada, entra na vaga do Maurício. E a última mudança, né, essa já mais cantada, tá saindo o Piquerez, número 22, e vem o 56, Arthur. 3 trocas no time do Abel. Arthur em campo, Vitor Roque em campo, Lopes também em campo. Maurício, Sousa, Piquerez vão embora. Leandro Quesada, as 3 mudanças de Abel Ferreira neste segundo tempo. Mais uma vez acontece isso, né? Vitor Roque e Flaco Lopes saindo do banco, poupados para as coisas mais difíceis que virão pela frente. Todo respeito ao Vitória pelo Campeonato Brasileiro e hoje o Fortaleza na Copa do Brasil. E aí ganha com Flaco Lopes, homem de área, esse entrosamento com o Vitor Roque e coloca o garoto Arthur, bom de bola, na posição do Piquerez, né? Para poupar já o Piquerez pensando no que vem aí nos próximos jogos, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores da América também. Vai mexer o Fortaleza, Miliossi. 88, Lucas Sacha tá saindo, vem o Rodriguinho, número 75 do Leão. Portanto, mais uma mudança na equipe do Autori. Rodriguinho está em campo com a 75. Estamos falando de... isso aí foi quando anunciaram o Arthur, que isso? Rodriguinho com a 75 em campo. É a 4ª mudança no Fortaleza do Autori, hein, Quesada? Rodriguinho, né? Rodriguinho, que é um jogador que atua como ponta. Passagens pelo Cruzeiro, pelo América. Vai colocar a gente no ataque para tentar diminuir essa diferença, né? Porque com 2-0 vai ser complicada a vida do Fortaleza na volta. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Na Bandeirantes, por enquanto, de São Paulo para todos os cantos do Brasil e do mundo, levando a você na grande São Paulo, para São Paulo e a região metropolitana do 107.3, para a Baixada Santista do 106.7, a Copa do Brasil em seu primeiro jogo das oitavas de final. Quarta-feira, Arena Pantanal, quarta-feira, o jogo de volta de Fortaleza e Palmeiras. Palmeiras desce para o campo de ataque. John Arias dominou, meia esquerda na sua balão. Olha o Vitor Roque. Roque no meio da grande área, meia esquerda, escapou, perna esquerda, pode cruzar, demorou. Vitor Roque, cochilo, o zagueiro rasga de qualquer jeito. Tira a zaga do Fortaleza, o Roque demorou para bater no gol. Miliossi, que bola do John Arias. Mas correu o campo inteiro, né? O que é uma boa notícia, porque o jogador ficou parado por muito tempo, aquela lesão no tornozelo. Na Copa do Brasil, na última fase contra o Jacuipense, tenta retomar, a balançar as redes, né? Dessa vez acabou vacilando e pede o lance, o camisa 9. Marlon Freitas está caído no gramado, pediu um toque, está sentindo falta, não. Só parou o jogo, juiz. Marlon Freitas caído, meia esquerda, campo de ataque, hein, Miliossi? Atendimento para o Marlon Freitas, que segue estirado no gramado, né? O Abel Ferreira se movimenta, tem mais 2 trocas e pode, quem sabe, promover o retorno do Paulinho, camisa 10, que foi para o aquecimento junto com o Felipe Anderson e demais companheiros. Tá sentindo o Marlon Freitas em campo. Deixa eu ver aqui. 3 mudanças da equipe do Palmeiras. Quem é que tá no banco aí do Verdão ainda? Vamos lá, tem o Paulinho, o Felipe Anderson, o Lucas Evangelista, que está na maior sequência de jogadores deste elenco jogando partidas. Mesmo no banco, são mais de 30 jogos em que o Lucas Evangelista participa. Luiz Pacheco, Benedetti, Kelvin, Arthur, Giai e os goleiros Kaique e Lomba no banco do Verdão. Marlon Freitas, se precisar sair, você põe quem, Quesada? O Lucas Evangelista eu acho que pode ser uma boa, e até o Felipe Anderson, né? Pode escolher um ou outro. Acho que qualquer um que entrar. Tudo bem que o Felipe está jogando um pouco mais aberto, o Lucas ali centralizado, né? Mas qualquer uma dessas alterações. Sinceramente, acho que logo eu pensaria em fazer isso, viu? Dar uma descansada aí no Marlon, ou de repente no Andréas, né? Já não precisa mais dos dois aí para garantir essa vitória.
É quarta-feira, né, Queçado? O jogo de volta, viagem é longa. Se fizer um terceiro aqui, aí fica mais tranquilo o Palmeiras, hein? Aí pode entrar com um time até misto, né? Coloca 5 reservas, 5 jogadores titulares. Pode manter o goleiro, aí não conta, né? Mas dá pra fazer um mix aí pra tentar poupar essa rapaziada. Grupo Souza Lima, eficiência, segurança e serviços. É no Grupo Souza Lima. Placar de 2 para Palmeiras, 0 para a equipe do Fortaleza. Você ligado no microfone da Bandeirantes, 27 minutos jogados deste segundo tempo. Desce olhando o Pichi para a meia esquerda. Pierre para cima da marcação, ele abre a jogada para canhota. É para Paulo Baia. Paulo Baia volta por dentro, tenta escapa da marcação, pisa na bola Rodriguinho. Rodriguinho balança à frente a marcação, volta para a meia esquerda para Paulo Baia. Baia recua para Pierre. Pierre no campo de defesa, antes dele vem para o domínio Casal. Casal abre a jogada para a meia direita para Nenes. Nenes, o zagueiro, abre a jogada à ponta direita. Mailton, atenção, Mailton. Mailton volta pela meia direita para o domínio de Wellington. Wellington para cima da marcação, por dentro, entrada da grande área, não dá para bater, vai ser obrigado a voltar, voltou o jogo, trabalha Rodrigo, Rodrigo recua para Pierre, Pierre centralizado no campo de ataque, trabalhou de primeira para Nathan Fogaça, que recua no círculo central para a equipe do Fortaleza, que perde o jogo por enquanto pelo placar de 1-0, seu novo tênis está mais perto do que você imagina, vire a chave com consórcios Volkswagen, acesse consórciobw.com.br. Já tô vendo o jogador à beira do campo ali, Emiliose. Número 7, Felipe Anderson, a escolha de Abel daqui a pouco no campo. Vai para o campo de ataque mais uma vez a equipe do Fortaleza, protege a jogada, Rodriguinho pelo círculo central do gramado, abriu jogada pela meia direita para Mailton, Mailton soltou a bola lateralmente, Wellington para cima da marcação, Wellington para cima da marcação, Arthur, Wellington dentro da grande área, girou, bateu no gol com desvio, passa direita do Carlos Miguel. Liso que só o chute a gol da meia direita, explode no zagueiro, passou a direita de Carlos Miguel, escanteio para o Fortaleza bater na Emiliossi. Sobre a parte do estádio deu a impressão de que seria gol, por isso vi reações adversas dos palmeirenses, mas calma, foi para fora, ainda que com escanteio. Fortaleza segue no ataque e vai para cima. Escanteio para a equipe do Fortaleza bater pela meia direita, placar de 2-0, Fortaleza perde o jogo, 2 para o Palmeiras, 0 para a equipe do Fortaleza, 29 minutos jogados do segundo tempo, escanteio cobrado, na primeira trave no alto, tira a marcação, cortou o Verdão, entrada da grande área, o chute pro gol errado, equivocado, nos pés da meia direita, nos pés do jogador do Palmeiras, Flaco Lopes, ele vai para cima da marcação, passadas largas, que é isso, que lance, à frente para Vitor Roque, caiu, pediu a falta, o juiz deu. Juiz está dando a falta atrás, não em cima do Vitor Roque, está dando a falta em cima do Emiliano, é isso, atrás, Milhozzi. Isso, falta lá atrás e amarelo, que me parece ser o número 18, Fuentes, lateral esquerdo da equipe, não, perdão, Rodriguinho, 75, Rodriguinho foi quem fez a falta e levou amarelo. Última, ou melhor, a quarta troca do Palmeiras, saiu o Alan 40 e veio o 7, Felipe Anderson. Ao mesmo tempo, o Fortaleza também troca, Paulo Baia vai embora e o 10, Lucas Crispim, entra no Leão. Paulo Baia estava bem no jogo, hein? Mas vem aí o Crispim, deve ter cansado com a 10. Lucas Crispim em campo, pelo lado do Fortaleza. Também em campo pelo lado do Palmeiras. Felipe Anderson, Queçada. É uma curiosidade, né? 2 jogadores da base do Santos, momentos bem distintos, né? Felipe Anderson lá atrás e agora o Crispim entrando. Olha o Santos sempre criando aí bons jogadores, né? Felipe Anderson acha um bom jogador. Acho que ele entregou tudo que deveria para o Palmeiras, mas é um bom jogador e é aquela história de ter o banco, né? Vai rodando e mantém um nível incrível aí de disputa dentro de campo. É futebol raiz que você quer, então atenção, agosto é o mês do retorno, Premier League, Campeonato Italiano, estou de volta na ESPN, mas atenção, é pelo plano Premium do Disney Plus. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Copa do Brasil, oitavas de final, Arena do Palmeiras, primeiro jogo, chegamos a 30 minutos jogados do segundo tempo. Palmeiras 2, Maurício e John Arias. Fortaleza 0, 7h30 da noite, Beira-Rio, Porto Alegre, Internacional e Corinthians se enfrentam. Alô, Sonda! Com os portões já abertos, viu, Martelli? Agora para as duas torcidas será o quarto confronto entre as equipes na Copa do Brasil. 2 favoráveis ao Internacional e 1 favorável ao Timão. Plantão esportivo da Bandeirantes, QG de Esportes é seu, diga lá, Guilherme Agrela. Mais tarde, pela Copa do Brasil, além de Internacional e Corinthians, tem Mirassol e Grêmio às 6 horas da noite, assim como Chapecoense e Cruzeiro. Amanhã, o Atlético Paranaense enfrenta o Vitória às 9 horas da noite, fechando as partidas de ida das oitavas da Copa do Brasil. Bandeirantes.
Placar de 2 para o Palmeiras, 0 para a equipe do Fortaleza. Você ligado no microfone da Bandeirantes. Placar de 2-0. Saiu o gol nas oitavas da Copa do Brasil. Carrega para o campo de defesa a equipe do Palmeiras com Malo Freitas erga a cabeça, vai para o campo de ataque para a equipe do Verdão. Mete a bola à frente para Flaco Lopes. Lopes um pouquinho mais atrás para Andrés Pereira. Pereira para Malo. Malo Freitas abre jogada pela ponta direita. Felipe Anderson, fintou a marcação, perdeu a jogada, volta a jogada. E começa o Fortaleza de primeira. Pierre à frente para Rodriguinho cruza a fronteira em velocidade. Rodriguinho abre a jogada, ponta direita aqui na grande área. Wellington já chegou com perigo. Wellington para Rodriguinho, bateu no gol, riscou. Passa a direita do Carlos Miguel. Se eu soubesse, hein, Autori? Se eu soubesse, eu falava pra você. Põe desde o início o tal do Rodriguinho e o tal do Wellington, hein, Milhossi? Lisos, hein? Entraram bem, conseguiram colocar fogo no jogo e agora mais uma vez perigo pro Carlos Miguel. Um golzinho é o que quer o Fortaleza para ir pro jogo de volta na Arena Pantanal com mais chances de classificação. Grupo Souza Lima, eficiência e segurança e serviços é no Grupo Souza Lima. Palmeiras está jogando pelo campo de defesa, placar de 2-0. Malo Freitas domina, centralizado, ele abre a jogada para canhota, a bola é boa. Arthur do Biru cruza a fronteira, vai-se embora para a equipe do Palmeiras, tem por dentro John Arias pedindo, Arthur preferiu Flaco. Antes de Flaco, Vitor Roque dominou, fintou o primeiro, segundo, tentou passar à frente, desarmado. Corta a marcação, Pierre vem por baixo, tira para a equipe do Fortaleza, para a canhota, lança Fuentes lá para o campo de ataque, pela meia direita. Crispim tenta fazer o domínio de finta, a marcação volta para Pierre desce para o contra-golpe para a equipe do Fortaleza. Palmeiras se fecha no campo de defesa, adianta a frente na Fogaça pressionado, pede a falta. Juiz não deu, Fogaça fica louco da vida, vem Palmeiras. Marlon Freitas ganhou, tentou a abertura de bola, perdeu e agora volta Marlon. Abre a jogada para a meia esquerda, Fortaleza no contra-golpe, Emiliano Martínez fica na saudade. Crispim carrega para a meia esquerda, pedala, balança. Andrés Pereira chega para fazer o combate, Crispim na linha de fundo, escora à frente a marcação. E ganha escanteio para a equipe do Fortaleza bater na ponta esquerda aí, Miriassi. É uma esperança para o Leão do Pici que vai todo para o ataque. O Paulo Autuori corajoso, coloca atacantes e parece ganhar pontos por conta disso. Vai novamente para o escanteio, todo mundo dentro da área do Verdão. Cabos elétricos, Silvio, a líder do Brasil, Silvio, pode confiar. Escanteio para a equipe do Fortaleza bater pela meia esquerda, toma de licença, Crispim de perna direita, placar de 2-0, Palmeiras vence. Crispim levantou a segunda trave, o gigante Carlos Miguel. Dava para encaixar, mas ele dá com os dois punhos cerrados, um soco na bola. Corta a marcação do Palmeiras, volta para a meia direita para a equipe do Fortaleza. Vem no cruzamento, o Wellington levantou a primeira trave, no alto, tira a marcação, Barbosa volta para a meia esquerda. Entrada da grande área para cima da marcação, Crispim enxergou passando para a meia esquerda, Ricardinho recebeu, levou linha de fundo, lançou na segunda trave, o toque de cabeça para o gol, para o meio da grande área de voleio. Isolou. A intenção foi boa de voleio, Neres. Isolou. Tiro de meta, só isso, Miriassi. Mas se faz, tava aí o Martelli narrando, né? Espetacular, gol maravilhoso. Então agora é fácil dar risada, hein, Pedro Martelli, porque tentou um voleio bonito. O Milhós meteu uma crítica a mim, mas ele tem razão, viu, Quesada? A gente tem que ser humilde para reconhecer que tem razão. É verdade. Não, mas se fosse gol, você ia gritar um golaço, sim, mas não foi, né? Foi uma bela de uma furada de bicicleta, mas tá no pacote, tá legal. É que o time tá tão na pindaíba nesse momento, né? Que o cara quer fazer gol difícil, aí faz o arroz com feijão, é mais fácil. Olha o Palmeiras aí. Palmeiras desce para o campo de ataque, lança para a ponta esquerda para Diomaras, corta a marcação da equipe do Fortaleza, é a falta no contra-golpe, a falta para a equipe do Fortaleza no campo de defesa do círculo central. Quando o Brasil entra em campo no trabalho, a convocação é certa, é Wonder, a ferramenta do Brasil. 7h30 da noite, Corinthians passa a transmitir aqui na Bandeirantes, Copa do Brasil, oitavas de final, primeiro jogo. Internacional e Corinthians da Bandeirantes com Ronaldo, Giovanelli, Prats, Willis, Fabiano e Ricardo Capriotti, o timaço da Bandeirantes. Público no estádio do Palmeiras. 37.256 presentes no estádio do Verdão para uma renda de R$3.018.743, além de 56 centavos. Pode contar com a marca de amortecedor preferida pelos mecânicos, pode contar com a HG Nakata, vai Indy Nakata. Carrega para o campo de ataque, equipe do Fortaleza, abertura de bola para a meia esquerda. Paulo Tuori levantou, Paulo Tuori também só fica sentado, hein? Abertura de bola para a meia esquerda para Crispim. Crispim levou para a linha de fundo dentro da grande área, vai cruzar para Natan Fogaça por baixo. Grande cobertura, Barbosa chega para tirar. Já vai mexer o Palmeiras, não é isso? Vai para o campo de ataque, o Fortaleza na meia esquerda, insiste Crispim na quina da grande área, passe errado, corta Malo Freitas. Está em todos os lugares o Malo, hein? Está em todos os lugares o Malo Freitas. Fortaleza tem a posse de bola para a meia esquerda, pede a falta, o disparo, o jogo está sentindo o jogador do Leão do Pici, Milhozzi. E a próxima mexida e última no Palmeiras será o Lucas Evangelista, como eu falei. Jogo de número 34, que ele atua de forma consecutiva. O jogador com mais jogos consecutivos no Palmeiras atualmente, seguido do Maurício com 14. Então, todo jogo tem o Lucas Evangelista no Palmeiras.
É um reserva de luxo, por assim dizer, viu, o Leandro Quesada? Porque ele gosta do Evangelista, não a ponto de ser titular sempre, mas quase sempre entra como uma das alterações. Estou vendo aqui, Emiliano Martins com a caneta, hein? Senhora caneta do Rodrigo. Vamos lá. Vai mexer. Vem Evangelista, Vilhossi. Na vaga do 11, John Arias, autor do segundo gol do Palmeiras, de cabeça, deixa o campo para receber os aplausos da torcida. Entre Evangelista, 30. Quesada. O Evangelista poderia entrar na vaga do Andrés, do Marlon, do Arias, sem problema nenhum. Tá entrando aí na vaga do Arias, que fez também um grande jogo hoje, deixando a marca dele no segundo gol. Vem jogando muita bola o Arias, inclusive já tinha feito uma grande partida contra a equipe do Vitória. Alteração sendo processada nesse momento para manter o nível. É por isso que ele é, como informou Miliose, 34 vezes, não é, o jogador que entra nessa sequência aí, ininterrupta, desenvolvendo aí um bom jogo pelo time do Palmeiras. Se não tem a confiança de ser o titular, pelo menos tem a confiança para manter o nível no segundo tempo. Pode contar com qualidade, com durabilidade, pode contar com confiança. Só na carta, você sabe, pode contar. Vai para o campo de ataque, a equipe do Palmeiras, placar de 2-0, 2 para o Palmeiras, 0 para a equipe do Fortaleza, 37 minutos jogados deste segundo tempo, de bola rolando daqui a pouco na bandeira de Ricardo Capriotti. Vai para o campo de ataque, o Palmeiras, Felipe Anderson domina para a meia direita, escapou da marcação do primeiro 2 em cima dele, Felipe Anderson, levou para a linha de fundo, ganhou Felipe Anderson, pode cruzar, cruzou, rasteiro para ninguém. Por baixo, tira a marcação do Fortaleza, vai tentar descer contra golpe, Rodrigo para a esquerda, passada das largas, vai-se embora. Martelli. Pela canhota, perde a bola, Lucas Crispim, ele cruza a fronteira, tenta o passe por dentro, mal, se precipita, Paulo Túlio fica louco da vida à beira do gramado, insiste o Verdão, contra golpe pro Palmeiras, não, Andrés Pereira, inteligente, experiente, falou calma, porque o Milhossi quer falar. Aí o Andrés Pereira falou, volta o jogo. A informação, Milhossi. Acho que acabaram de chegar mais 1.000 pessoas no jogo aqui, porque o Palmeiras anunciou o público de novo com 1.000 pessoas a mais. 38.888 presentes no estádio. Não sei qual que é o correto, né? 37 ou 38 mil, mas tá aí. Nova informação divulgada. Depois o pessoal viu aqui na live que eu dei uma bocejada enquanto você falava, que sabe? É porque depois do segundo gol, né? É o treino, né? Treino. Um time que tá contente com 2-0 e o outro que tá contente também com 2-0. O senhor boceja muito? De vez em quando, né? Sinal que estamos vivos. Vai pro campo de ataque o Palmeiras. Que lançamento dentro da grande área. Vai fazer, fintou, pintou, bateu. Pintou, bateu. Flaco! Flaco Lopes, numa jogadaça do Verdão pela meia esquerda, levantamento nas costas da zaga, uma senhora bola, mais uma senhora bola enfiada pelo Marlon Freitas, nas costas da zaga, passa, livre de marcação, Andrés Pereira domina, ele bate, explode no goleiro, se oferece para Flaco Lopes, o argentino dentro da grande área, gol aberto, de perna esquerda, enche o pé, bota no fundo do gol, na marca dos 39 minutos jogados do segundo tempo, o lance está sob análise do VAR, o Bandeira deu impedimento, então até o momento não se confirma o gol de Flaco Lopes. 2 Palmeiras, 0 para a equipe do Fortaleza, traçadas as linhas, será que vem o terceiro gol, Milhossi? Essa é a dúvida, né? Na falta do semiautomático, que já funciona no Brasileirão, vai pro VAR, e agora confirma. Gol de Flaco Lopes, número 42, volta a marcar com a camisa no Palmeiras, artilheiro do ano, completa com 15 gols marcados na temporada. Não estava impedido o Arthur, que recebe em boas condições, vai pro lance, e no rebote o Flaco aproveita para fazer o 3-0 do Palmeiras, Martelli. Gol do Palmeiras, Flaco Lopes, é naquela quebrada, né, Quesada? Vai fazer o quê? A tecnologia tá aí para isso, dá aquela quebrada, os caras ali no meio de campo, torcedor assim, enfim. Eu fiquei aqui com você, Quesada, porque é o seguinte, a gente viu, sem não, hein, parece que foi atrás da linha, e foi mesmo, Bandeira que não dá para também, né, sacrificar o Bandeira, porque o lance era de ajuste, hein, Quesada? 3 Palmeiras, 0 para a equipe do Fortaleza, Quesada. É um lance difícil, mas realmente a gente achou que estava em condição legal, e nota 10 para você que acreditou no lance, acreditou na narração,
e narrou o terceiro gol da equipe do Palmeiras, marcado pelo Flaco Lopes, só com a ajuda da tecnologia para a gente realmente tirar essa dúvida. Grande vitória para arrematar a classificação para a próxima etapa da Copa do Brasil. Grande vitória do Palmeiras, Martelo. Se fizer o quarto agora, pode botar só reserva. Ganhou Andrés Pereira, bolão, Flaco vai fazer, bateu no gol, tirou, não bateu, Flaco, não bateu, cruzou para trás o Flaco. Que isso? O Andrés deu o gol pro Flaco dentro da grande área, ele não chuta, ele dá o passe para trás, ninguém. Escanteio para a equipe do Palmeiras, bateu pela meia direita, Felipe Anderson domina pela meia direita, volta para a equipe da grande área, domina Lucas Evangelista, ameaça fazer o cruzamento, não cruza, passamos de 42, perdeu, contra-golpe agora pro Fortaleza, e agora abertura de bola na ponta, longa demais, o Wellington para cima da marcação da grande área, para meio da grande área, na Fogaça, o Wellington pedalou, balançou, escapou do primeiro, do segundo, que lance, vai fazer o golaço, travado! Gigante Murilo, mas gigante Murilo, trava na jogadaça do Wellington, escanteio para o Fortaleza na ponta direita, Miliossi. Liso, hein? Liso, o contra-ataque levou muito perigo, mas o lance anterior foi engraçada a conversa do Flaco com o Vitor Roque. O Flaco falou, pô, achei que você tava ali, por isso que eu fiz o cruzamento. O Vitor Roque, não, tava lá atrás, não consegui chegar a tempo. Pede o gol do Palmeiras, o Flaco quase fez o quarto. Escanteio pro Fortaleza, bater pela meia direita, levantamento, Carlos Miguel dá o soco na bola, tira na linha de fundo, Felipe Anderson. Põe em linha de fundo no escanteio, é mais um pro Fortaleza na ponta direita, em Milhassi. Esse com 2-0 estava insatisfeito, agora com 3-0 se vê desesperado, para quem sabe colocar um golzinho e chegar vivo na Arena Pantanal. Vem o Fortaleza para cobrar escanteio. Pode contar com qualidade, com durabilidade, pode contar com confiança, se é na carta, você sabe, pode contar. Escanteio batido na segunda trave, corta a marcação, mas volta para a esquerda, Crispim solta a jogada, entrada da grande área, Palmeiras se joga pelo placar de 2-0, pelo placar de 3-0. Valeu o gol de Flaco Lopes. Vai terminar o jogo aqui na casa do Palmeiras, 7h30 da noite. O timão entre campo para enfrentar a equipe do Internacional, oitavas de final. Copa do Brasil na Bandeirantes, dessa equipe do Fortaleza, desarmado pela marcação na meia esquerda. Lucas Crispim fica pedindo a falta, Mineiro Martins tira, falta pela meia direita para Andrés Pereira, consegue o domínio. Andrés falhou, vem de novo, Pierre domina, entrada da grande área, cruzou para ninguém. De perna direita, corta a marcação do Palmeiras, volta para o seu central, recua o zagueiro dentro da grande área para João Ricardo. Quando o Brasil entra em campo no trabalho, a convocação é certa, é Vonder, a ferramenta do Brasil. Desce para o campo de ataque, a equipe do Fortaleza canta forte, o torcedor do Palmeiras, placar de 3 para o Palmeiras, 0 para a equipe do Fortaleza, sente o jogador do Fortaleza para o jogo, juiz Miliossi. É isso, agora o Paulo Autuori aproveita para conversar com seus jogadores, né? Traçar, quem sabe, um plano para esses instantes finais e conseguir diminuir esse placar. Que estreia, hein? Paulo Autuori comandando o Fortaleza pela primeira vez, assumindo uma bucha danada e já tomando 3-0 do Palmeiras. Se eu sou o Paulo Autuori, eu falo, não, começo, pode deixar, Quesada, eu começo sim, mas ó, final de semana que vem eu não vou poder. Só vou poder estrear, né, depois da Copa do Brasil contra o Palmeiras, viu? Se prevê isso daí, sim, né? Não estaria sendo ali derrotado pelo placar de 3-0, mas enfim, pegou o carro andando, vai ter que ajeitar esse time. Mas a obrigação do Fortaleza é fazer uma campanha para voltar à elite do futebol brasileiro. É isso que o Fortaleza precisa fazer com a qualidade e a competência da Série B. A Série A, por enquanto, está distante do plano do Fortaleza. O nível, a disparidade técnica são enormes aqui. A gente está vendo realmente uma diferença gritante de técnica, de tática, envolvendo o Palmeiras do Abel e o Fortaleza agora do Autuori. Mais 5. Nós vamos até 50, já marcou 45. E assim, o Fortaleza, quando vende o mando, né, Quesada? Falou, ó, gente, essa classificação... É isso. Já está meio caminho andado. Martelli. Né? 2.200.000. Fala, Milhões. O Fortaleza está sob regime de transfer ban por uma dívida de cerca de 3 milhões de reais pela contratação do Mancuso, jogador argentino do Estudiantes. 3 milhões de reais foi a renda do jogo do Allianz Parque hoje. Então, é outra realidade, certamente. Placar de 3 para o Palmeiras, 0 para a equipe do Fortaleza, 46 minutos jogados deste segundo tempo. Vai terminar o jogo aqui na casa do Verdão, 3 para o Palmeiras, 0 para a equipe do Fortaleza. Flaco Lopes marcou, John Manias marcou também. Os dois primeiros marcados por John Manias e Maurício, o terceiro marcado por Flaco Lopes. Placar de 3-0, você ligado no microfone da Bandeirantes, desce para o campo de ataque. Crispim, ele carrega a jogada para a esquerda para a equipe do Leão. Crispim está pressionado por 3. Crispim ergue a cabeça, leva a bola para o campo de ataque, mas não tem ninguém. Inverte Crispim da ponta esquerda para a ponta direita. Mailton furou de novo, Mailton Milhossi. Mamamá, hein? Gostei, Martelli. O Mailton realmente não tá
muito bem no jogo. Mal, Hilton não consegue dominar essa bola e sai pela lateral. Não, essa ele superou a minha. Essa é pra fechar. Ergue a ponta o centro de campo, árbitro. Placar de 3 para o Palmeiras, 0 para a equipe do Fortaleza. Você ligado no microfone da Bandeirantes. Atenção, no Tenda Atacado você encontra tudo para reunir. É tudo para reunir a torcida e economizar de verdade. Tenda Atacarejo de verdade. Há 25 anos. Aqui a conta fecha na loja no app. 47 minutos jogados, só mais 3 de bola rolando aqui na casa do Palmeiras. Placar de 3-0. Carlos Miguel dentro da grande área. Ele quebra para o campo de ataque para ninguém. O Carlos Miguel também, que sono, hein? Fez nada no jogo. Bom, né? Isso é um bom sinal. Deu 2 socos na bola, é bom sinal, porque a zaga trabalha, né, ô meu querido Quesada? E você já faz bem, né? Sinal de que o cara tá vivo, é isso. Vai pro campo de ataque mais uma vez o Fortaleza. Sem pressa alguma, Crispim pela meia esquerda. Crispim carrega a bola um pouquinho mais atrás para Ricardo. Ricardo à frente, tentou o Lucas. Arcanjo perde a bola, corta a marcação, tira de qualquer jeito, afasta a zaga do Palmeiras. Palmeiras já pro contra-golpe, é pra matar agora. É pra matar a classificação agora. Andreas Pereira pelo seu concentral, fatiou o bolão. Flaco Lopes, a bola é longa, é rápida, não vai dar. Não vai dar. Na direita, próxima bandeira de escanteio, exagerou o Andreas Pereira. Componente de suspensão, transmissão em direção para cá. O caminhão pode botar na carta. Placar de 3 para o Palmeiras, 0 para a equipe do Fortaleza. 48 minutos jogados deste segundo tempo. Só mais 8 de bola rolando. Fortaleza desce para o campo de ataque para a meia esquerda. Para Natan Fogaça. Fogaça. Ele tenta fitar a marcação. Pisa na bola. 2 em cima dele. Murilo comete a falta. Falta para o Fortaleza na meia esquerda. Vinhassi. E ali não deixa o Lucas Crispim avançar. Jogador do Santos junto com o Natan Fogaça. Buscava uma trama pela esquerda e acabou não tendo sucesso. Falta marcada. Última tentativa aí, últimos instantes do Fortaleza tentar alguma coisa. Eu entendi porque eram 37 mil, depois virou 38, depois voltou para 37 milhões o público na casa do Palmeiras. Olha lá o setor do Fortaleza. Foi explicado. Todo mundo embora, irmão. Foi todo mundo embora. Você tem que sair até 15 antes, você sabe, né, Quesada? Sim. Foi todo mundo embora. 3-0, os caras falam, não, chega. Esperar uma hora depois do jogo, mas nem, entendeu? Mas estiveram aqui, isso é importante dizer. Placar de 3-0, vai para o campo de ataque, equipe do Fortaleza para a esquerda, cruzamento, Carlos Miguel passou na bola, espalmou, Carlos Miguel! Não deu para interceptar o cruzamento, mas ele para o cabeceio, no centro do gol, espalma Carlos Miguel, vem de novo a equipe do Fortaleza para a esquerda, Lucas Crispim domina a entrada da grande... Furou, veio o chute, é impressionante, cara, fura, mas volta para a meia direita, de novo, Carlos Miguel espalma! E Fortaleza, hein? Fura a bola, escapa, aí ela volta dentro da grande área, o Natan Fogaça gira, bate no gol, espalma Carlos Miguel. A furada virou um corta-luz, né, Martelli? Aí teve andamento, o goleiro apareceu, fez uma boa defesa, vem escanteio. E o escanteio cobrado na primeira trave, o Valtori vai falar na coletiva, eu treinei essa jogada. Carlos Miguel, bocejando, mas defendendo e salvando o Verdão. Vai pro campo de ataque aqui do Fortaleza, mas não se acerta, agora é pra matar. Flaco Lopes, domina pela meia esquerda pra Roque, Roque na ponta esquerda, perde a bola, vai em alta velocidade, Vitor Roque na ponta esquerda do carrinho, ganhou Vitor Roque, meia esquerda para o meio da grande área, Flaco pediu, Roque sozinho, pedalou, balançou 2 em cima dele, perde, é desarmado. Vai terminar o jogo na casa do Verdão, no centro do gramado, Rodrigo José Pereira de Lima, aponta o centro de campo aqui na zona oeste do São Paulo. Alô, Verdão, Palmeiras muito, mas muito bem na Copa do Brasil. Termina o jogo aqui na casa do Palmeiras, 3 Palmeiras, 0 para a equipe do Fortaleza, encaminha a classificação na Bandeirantes. Boa noite a você, deixa eu ver. Boa tarde a você, Ricardo Capriotti. Fala, Martelli, boa tarde a você e a todo mundo que está conosco. Mais um jogo dessas oitavas de final da Copa do Brasil que o Pedro Martelli levou para vocês aí com 3 gols. Até que enfim saiu gol nessa fase da Copa do Brasil depois de 0-0. Finalmente o Palmeiras desencanta, vence e deixa a classificação muito bem encaminhada às quartas de final da Copa do Brasil. Vai pegar o Fortaleza agora em Campo Neutro. Quer dizer, Campo Neutro não, é Campo do Palmeiras. Maioria de torcida lá em Cuiabá para o jogo na Arena Pantanal. Na próxima quarta-feira, o jogo da volta contra o Fortaleza. Reportagem Bandeirantes em ação. Vamos lá, Bruno Milhozzi. Festa na Arena do Verdão. Palmeiras vence. Fala aí, Milhozzi. Boa tarde. Fala, Capri, boa tarde pra você, para o amigo ligado aqui na Bandeirantes. Pois é, o palmeirense pode celebrar que todos, né, Capri, que voltaram da Copa, voltaram muito bem. Segue marcando gols importantes
Não só o Flaco Lopes, artilheiro, que marcou seu primeiro desde o retorno, um gol já na reta final do jogo, marcou o terceiro, mas o John Arias, que estava com a Colômbia, o Maurício, que desde que voltou da Copa já foi para a rede 4 vezes e por isso é titular desse Palmeiras. Hoje com a ausência do Gustavo Gomes, mas o Emiliano Martins também fez bem o seu papel como zagueiro improvisado. Só boas notícias para esse Palmeiras que vence na Copa do Brasil e vai manter uma marca interessante. Ainda não jogou diante de torcedor adversário nessa Copa do Brasil, porque o Jacuipense vendeu o mando para Londrina e agora o Fortaleza vendeu para Arena Pantanal, onde acontece o jogo no próximo meio de semana, quem sabe até com o time reserva, hein? Não vai o Palmeiras para garantir a sua vaga nas quartas de final dessa edição de Copa do Brasil. Segue vivo, Capri, o sonho da quinta taça do Alviverde. O Abel tem esse desejo aí, tem esse sonho de poupar titulares, porque no outro final de semana o Palmeiras joga pelo Campeonato Brasileiro contra quem, ô Milhozzi? Tem Libertadores, Capri, tem também na sequência o time do Cerro Porteño e o Internacional, próximo adversário do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Então, já pensando, né, em manter uma boa margem para cima do Flamengo, por enquanto permanece de 8 pontos. Imagino sim que o Abel vai preservar seus principais jogadores para essa partida contra o Fortaleza na Arena Pantanal. Muito bom, você volta já então, lá dos vestiários da Arena do Verdão, para ouvir o técnico Abel Ferreira e quem mais for possível, tá certo, ô Milhozzi? Hoje o Abel vai estar no modo calminho, né? Hoje ele vai estar tranquilinho, hoje não tem estresse com o português não, né? Ah, não pode, né, Capri? Hoje teve todos os motivos para celebrar o técnico Abel Ferreira. Vamos ver como está o português que voltou bem na Copa do Brasil e segue vencendo seus jogos e sonhando, quem sabe, com 3 taças em 2026. Quem sabe, né? Vamos ver aí, vamos ver se teremos aí uma tríplice coroa para o Palmeiras nesta temporada. Já retorna Bruno Milhozzi, porque daqui a pouquinho tem mais futebol. Já, 7h30 da noite, é a vez de Internacional e Corinthians no Beira-Rio. Já vamos com o Leonardo Sonda, já está conosco. Daqui a pouco o Sonda vai trazer informações da nossa próxima transmissão, que terá Ulisses Costa na transmissão, na narração, com os comentários do Ronaldo Giovanelli, do Alexandre Pretzel e as reportagens do Leonardo Sonda. Mas agora eu quero ouvir ele, Leandro Quesada, que vai explicar pra gente como foi essa vitória do Palmeiras, como é que o Verdão sofreu um pouquinho ali no primeiro tempo, virou 0-0, né, Lelê? Todo mundo achando ali, será que vamos ter outro 0-0 nessa fase da Copa do Brasil? Será que ninguém vai fazer gol nessa fase da Copa do Brasil? Mas aí, no segundo tempo, o Palmeiras se soltou, o Fortaleza relaxou e o Verdão deixou a classificação encaminhada. Fala aí, Quesada, boa tarde. Exato, tudo bem, Capri? Grande abraço a você, exatamente isso, né? O Palmeiras, a gente pode definir que o Palmeiras acertou o pé e a cabeça no segundo tempo, aquilo que ele tinha transformado, né? Que não tinha conseguido transformar no primeiro tempo, que era jogada ofensiva e posse de bola em bola na rede. Aí no segundo tempo a coisa mudou, não é? E ao fazer o primeiro gol, a chance de ampliar o placar ficou muito nítida, né? Apesar das alterações feitas pelo técnico, ainda se poupando defensivamente, não atacando tanto a equipe do Palmeiras, mas é difícil, né? Essa batida de 90 minutos, ficar jogando do mesmo jeito contra o Palmeiras. Uma hora vai funcionar, mas não é toda hora que funciona, né? E aí o Palmeiras fez 1, fez 2, fez 3. Até considero que o Palmeiras tirou um pouquinho o pé, viu, Capri? Se não tivesse tirado o pé, poderia ter feito 4, 5. Aí já no finalzinho, provando que não é fominha, pelo menos não foi nesse lance, né? Flaco Lopes podia ter chutado a bola direto pro gol, preferiu passar pro companheiro, poderia ter sido o 4º gol do Palmeiras, mas uma vitória incontestável que coloca o Verdão na próxima etapa da Copa do Brasil. Se ainda não matematicamente, né, moralmente já está lá, e aí o técnico pode se dar o luxo de evitar que alguns jogadores viajem, né, lá para o Pantanal. Então ele pode poupar metade do time, pode colocar outra metade como titular e pode até fazer algo mais radical, que é colocar praticamente um time reserva para pegar o Fortaleza. Não sei se ele vai fazer isso, mas se ele fizer isso, pelo menos tem uns 5, 6 caras bons ali no segundo tempo, se a coisa não for do jeito que ele imaginar na partida de volta. Mas com 3-0, pelo que eu vi do Fortaleza hoje, Fortaleza mudou totalmente o time em relação ao ano passado, né? Praticamente um time novo, só o João Ricardo e 2, 3 aí ficaram. Novo técnico, mudando muito de treinador, até o Autuori entender onde está e fazer esse time jogar do jeito que ele quer. Vai levar um tempo, demanda tempo, o Palmeiras não tem nada a ver com isso. Arrematou hoje, abriu realmente um placar que dificilmente será
invertido, revertido pelo Fortaleza na próxima quarta-feira na Copa do Brasil. Podemos carimbar, Capri, o Palmeiras está na próxima etapa da Copa do Brasil, Capriotti. Eu também acredito nisso, viu, Quesada? Até porque, olhando pro Fortaleza, não vamos nem falar do Palmeiras aqui, quer dizer, claro, vamos falar do Palmeiras também, mas olhando pro Fortaleza, o que é que o Fortaleza pode oferecer de resistência quarta-feira lá na Arena Pantanal?